Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Presepada Jurídica. Aqui ao meu lado ele, o homem que eu estava morrendo de saudade, Abisair Paniago. Abisair, seja bem-vindo a mais um episódio, meu irmão. Saudade era minha. Vamos dar Quanto tempo, rapaz? Achei que você tinha me abandonado. Vamos Jamais, gravar mais Abisair. não? Com você aqui é um caso antigo, Abisair, não é de hoje não. E hoje nós temos um episódio bem especial, porque nós Super temos um convidado aqui, nota 10, né? Nota 10. Pode apresentar pra gente? Claro. Pessoal, hoje nós temos a alegria de termos aqui no nosso podcast, participando com a gente, essa pessoa incrível, nós admiramos já há muito tempo, que reúne vários adjetivos e várias atividades que é até difícil da gente expressar, né, Tiago? Mas algumas a gente já pode apresentar. Estamos aqui com Breno Simonassi, promotor de justiça. Antes de promotor, advogou, professor universitário. Atualmente também tem aí uma live no Instagram, que toda quinta-feira eu tive o prazer de ser entrevistado por ele recentemente. Faz um trabalho espetacular também nessa área que a gente atua, que é na área da docência, transmitindo conhecimento. Isso é muito bacana, viu, Breno? Porque eu sempre comento que a pessoa que adquire conhecimento fica para si mesmo é uma pessoa inútil em termos sociais. E você é um cara que desde jovem, você sempre buscou interagir com esse público. Nós vamos ter a oportunidade aqui, Tiago, de falar muito sobre a questão, portanto, do Breno na condição de professor, na condição de pessoa que interagiu nesse mundo virtual e também como promotor de justiça. Então tem muita coisa para falar hoje. Está apresentado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Na hora que vocês falaram que estavam morrendo de saudade, eu achei que era comigo. Também. Porque nós já havíamos marcado esse encontro já há algum tempo. Muito. Exato. E não estava acontecendo. Eu falei, pô, eu estava realmente com saudade. Agora tá. Mas obrigado pelas palavras do Thiago e o Abisair, fruto da amizade, enfim. Estou à disposição de vocês hoje para a gente conversar nesse podcast. E hoje promete. Mas não deixa de aproveitar aí também já essa promessa dessa noite de fazer o seguinte, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal, compartilha para quem você sabe que já vai curtir aqui esse episódio tão especial. E é isso aí, vamos rodar a vinheta, mas você já sabe, né? Compartilhar, se inscrever, participar aqui conosco, vale mais do que sua presença, pode valer até nota. Vamos lá, roda a vinheta. Hoje ele não esqueceu. Não, eu tava quase esquecendo, né? Eu já estava ligado aqui. Exato. Teve um dia que ele foi lembrar da vinheta no final. Eu falei, rapaz, se valer esse dinheiro, a gente tá quebrado. E rola a vinheta aí. Tá rolando a vinheta. Já foi a vinheta. Agora, assim, a gente é muito rápido. Inclusive, se bobear, essa parte vai aparecer também. Professor Breno, né? Muito tempo aí na carreira de docência, muito tempo também na carreira de promotor, mas como que começa tudo isso aí? Onde que você fez a sua faculdade de Direito? Como é que foi essa trajetória? Como é o início aí desse professor promotor? Tiago, o meu início ele é interessante, porque ele na verdade não teve um início. Eu entrei de paraquedas, pode-se dizer, no curso de Direito. Quando eu fazia o segundo grau, eu sempre fui um bom aluno na área de exatas. Eu era considerado lá vamos dizer assim, um prodígio em matemática e física, e obviamente eu ia fazer engenharia civil, que era o curso que meu pai fez. E aí foi chegando perto da época de escolher o curso, o professor Jander, não me esqueço disso, professor de português do Colégio Delta em Goiânia, aí ele falou, vamos fazer a inscrição coletiva. E nessa época eu já estava meio sem certeza se eu queria engenharia. E aí todo mundo, quem queria medicina fez, quem queria direito fez, quem queria engenharia, sobrou quem não sabe o que quer. Eu levantei a mão, eu e mais dois companheiros lá no fundão, que eu sempre sentei no fundão da sala. E aí ele falou assim, coloca direito. Que tem um leque de oportunidades. Exatamente. Ele tinha formado em letras e tinha feito direito. Ele falou exatamente isso. O curso de direito é um curso que abre oportunidades, tem concurso, pode fazer. E eu coloquei direito. Eu tinha feito um teste vocacional e tinha me dado economia, ciências econômicas, porque eu era bom em exatas, mas gostava de história. E eu fiz economia na USP, na Unicamp, na Unesp e passei em todas elas. Mas direito, economia não tinha na Universidade Federal de Goiás, onde eu estudava. E aí eu coloquei a inscrição para direito. E aí passei também. Passei na Federal de Goiás em direito e passei em economia na Católica. E aí eu comecei a fazer o direito assim.
Meus pais me convenceram a ficar em Goiânia mesmo, porque eu queria ir para a Unicamp na época. Unicamp, na época, Zay, era o vestibular mais disputado do Brasil. E eu tive a sorte, na época, teve um filho de uma ministra, não sei qual delas, na época, que tinha passado em 6 vestibulares, ou era 5, e eu tinha passado em 6. Aí na minha cidade, em Porto Nacional, todo mundo falou, o Breno superou esse filho dessa ministra. E queria fazer economia na Unicamp. Só que meus pais me convenceram a ficar em Goiânia, era mais fácil. Faz direito e faz economia. Economia eu só fui 2 semanas. Abandonei. Porque todo mundo falou que economia não ia dar em nada e eu acabei indo no rumo do direito. Por isso que eu falo, o início meu foi ser um início, porque na minha família não tinha ninguém formado em direito, nem na geração do pai, nem na geração da minha mãe. E eu entrei no direito e comecei a fazer o direito, sem ter projetado isso, e não tomei gosto. Eu sempre falo, não tomei gosto. Passei Você é da época do básico, né? Que tinha um curso. Imagina se o cabra desse tomasse gosto. Ele foi lá sem Você querer viu? fazer faculdade de Direito, passou em um monte de vestibular, depois virou promotor de justiça. Imagina se tivesse gosto pelo negócio. Não gostasse do trem. Eu acho que talvez foi isso. Uma vez eu até passei num concurso assim. Eu agora, vamos pular o tempo um pouquinho. Uma vez fui fazer um concurso em Goiânia, em Brasília. Eu namorava minha atual esposa e elas estudando para o técnico de eleitoral, TRE, analista do TRE. E como eu ia de carro e dirigindo para elas, eu falei, já que eu vou ficar fazer o quê lá de manhã? Eu vou fazer inscrição também, para não ficar de bobeira. Aí fiz a inscrição sem ter estudado. E não foi o único que passei. E detalhe, Abisaí, eu assisti a novela Celebridade na época. Minha esposa falava, você acha que você vai cair em concurso? Deixa eu... A única coisa que eu gostava, eu sempre fui meio noveleiro. Pois não caiu no tema de redação do concurso sobre a celebridade, sobre o efeito. Olha pra você ver, ele me convidou. Gabaritou. Não, ele me convidou para uma live, aí o papo tava bom, ele falou, agora é o seguinte, porque eu tenho aqui um acordo com a Rede Globo de televisão, o Jornal Nacional tá acabando e vai começar a novela aqui, o Pantanal. Ele doido, ele olhava e falou, rapaz, esse cara fala demais. Aí eu falei, não, vamos lá. E como é que foi a redação? Você foi bem? Passei no concurso, acho que foi por causa da redação. Exatamente, porque eu sabia tudo sobre... Na época a novela falava exatamente o que hoje é ser feito das pessoas ficarem famosas rapidamente nas redes sociais. Voltando lá na faculdade, eu fui fazendo o curso daquele jeito. E tinha uma lenda lá na Faculdade Federal de Goiás, que mandar um abraço pro pessoal da UFG, mas lá era o seguinte, lá você ganhava um prêmio se você conseguisse repetir um ano. Porque lá o difícil era entrar lá, a faculdade. Mas formar, os professores brincavam que se um jumento entrasse na faculdade, só saía formado. Então era uma regra. E na nossa turma, Abisaí, você acredita que nós quebramos uma tradição? Porque eles falavam assim, aqui para não passar de ano é só se morrer. Mas teve um aluno nosso, um colega nosso, que ele faleceu de acidente de carro no começo do ano e ele passou em todas as matérias. Não tô brincando. Caramba. Passou em todas as matérias no diário. Passou com nota alta. A revolta, só descobriram porque muitos alunos ficaram revoltados. Porque, como é que o fulano morto tirou 9,5 na prova de direito penal e eu que estudei? Eu tinha um professor na faculdade que ele dava a nota de acordo com o que o pessoal ia vestido. Então era um senhorzinho, aí ele olhava o pessoal chegando lá no dia de correção, de prova não tinha nota. Aí ele chegava e chamava fulano. E aí ele fazia algumas perguntas, mas a gente há muitos anos já tinha percebido que o veterano sempre falava, o pessoal que vai melhor vestido vai ganhar melhor nota. Aí no dia que era a entrega de prova dele, o pessoal assim, ele dava para o segundo semestre, o povo nem tinha terno, aí só viu o povo colocando terno, camisa, gravata. Aí o pessoal que tava de terno, 9, 10. O pessoal que ia de chinelo, meu irmão, já era, tá reprovado, né? Lá tinha uma lenda também, não sei se é verdade, que as provas eram praticamente, o professor não ficava na sala de aula, cola generalizada, embora eu confesso aos senhores que eu nunca colei, teve uma única oportunidade. Eu colei demais. Eu não cheguei dessa forma, e aí o que acontece? A teoria era de que ele jogava a prova para cima, as que caíssem na cama era 10, as que caíssem no chão era 9, 8,5, e as que porventura pegasse no ventilador, porque ele ainda perdia umas provas também de alguns. Aí era que não tinha nota e ele colocava a nota que queria. E assim eu fui, Thiago. Eu fui levando a faculdade na flauta mesmo. Eu até não tenho vergonha de falar isso. Eu falo isso na sala de aula para muitos alunos, que eu fazia direito e não gostava de direito. Mas, como eu disse, formar em direito não é difícil. Talvez engenharia civil seria difícil, porque a história que conta é que para formar engenharia é complicado.
E eu fui indo, nos penúltimos anos, no 4º ano, lá era anual, eu estava querendo desistir de direito. Estava decidido a abandonar o curso. Aí minha mãe, um abraço minha mãe aí, que sabe a mãe, falou, meu filho, mas você vai terminar, o que você quer fazer? Meu sonho era ser jogador de basquete. Só que eu já não tinha mais nem idade. Aqui, ó, jogador de basquete, Thiago. Muito jogou tempo, basquete muitos anos. anos. Bem que você falou. Minha Ele, estatura. Não, ele é terrível. ele é terrível. E ele jogava de pivô. E eu não queria, tirava o pivô, não. Eu jogava com o pivô. Exato. e eu queria ir pra pivô. NBA e não dava mais. Aí ela falou, meu filho, faz o seguinte, Só com termina habilidade. esse curso, você tá novo, formei com 20 anos, termina esse curso e aí você faz outro, não termina no meio do caminho. Aí eu, já era o 4º ano, eu falei, já que eu vou terminar, eu vou prestar atenção pelo menos nisso aqui. E aí quando eu comecei a prestar atenção, porque eu não prestava atenção, não dava valor nas aulas, eu comecei a ver a beleza que é o curso. E aí eu mudei da água para o vinho. Os últimos anos meus eu recuperei, eu saí da faculdade realmente dominando a matéria, porque no 4º e no 5º ano eu estudei, aí entrei para estágio, gostei tanto, Abisaí, que eu queria ser advogado. Porque quando a gente gosta muito de direito, queria ser advogado. E aí comecei uma carreira na advocacia e segui. O seu estágio foi em órgão público? Desculpa, Abisaí. Mas seu estágio foi em órgão público ou foi em meu escritório? primeiro estágio foi estágio de advocacia do, hoje, um grande advogado aqui na região, Juvenal Kleiber. Pô, Lá demais, referência pra em gente. Goiânia, foi meu primeiro estágio, né? Tem até uma história engraçada no meu estágio. Eu cheguei, ele era sócio de 2 cunhados na época, hoje não eram mais, ele se separou da esposa, e ele tinha um escritório no World Trade Center, que era o nome do prédio ao lado do Fórum em Goiânia. E lá já tinha um estagiário, que era o Baiano. O Baiano foi nosso orador da turma. O Baiano era estagiário dos outros 2 advogados, eu era estagiário do Juvenal. Só que o Juvenal já estava em transição, trazer o escritório para Palmas, Tocantins. Então ele viajava muito, e aí ele falava, na minha ausência você fica na minha sala. A sala dos estagiários era tão pequena que eu e o Baiano, se a gente ficasse junto, não dava para os 2 ficarem. Um entrava, o outro saía. Que era o bebedouro, era o lixo, era tudo, a sala do estagiário. Mas como o Juvenal sempre vinha para Palmas, eu ficava naquela mesona, né, de advogado, Doutor. bonito, igual isso aqui. Aí eu chamava no telefone, o estagiário, por gentileza, pode vir na minha sala aqui. Então eu sempre fui um homem de muita sorte, sabe? Eu comecei meu estágio, no primeiro dia eu já virei, pelo menos... Já era doutor. Não ganhava, não tinha salário na época, mas eu já usava a sala da melhor sala do escritório. Então foi eu tenho tanta sorte, Thiago, que aí eu fiquei estagiário, vim para Tocantins. Um dos primeiros trabalhos meus foi como procurador da companhia de saneamento. E eu era contratado, não vou nem falar o valor, mas eu fui contratado para ganhar X real na época. Uma semana depois houve uma briga trabalhista de anos que aumentou o salário de todo mundo em 50%. Então eu ia ganhar X, eu ganhava X mais 50%. E na semana seguinte foi a época do apagão. E aí, para racionar a energia dos órgãos, eu era contratado para trabalhar o período integral, passei a trabalhar meio período. Ou seja, dobro. com uma semana eu aumentei 50% de salário e com outra semana eu diminui metade da minha carga horária de trabalho. A minha vida foi... Eu sempre tive uma pontinha de sorte. Você falou de procurador, estagiário, tal, sala, lembrei uma história que aconteceu. Quando eu entrei lá em São Paulo, eu trabalhei em escritório e tal, e depois eu fui trabalhar como estagiário do Ministério Público. Né? E aí minha mãe me ligou uma vez, né? Logo quando eu entrei, meu filho, como é que tá aí no Ministério Público e tal? Eu falei, mãe, você já não sabe, eu fui promovido. Aí minha mãe, você foi promovido? Eu falei, promovido, mãe, a procurador. Aí ela, eu não sabia, né, que não tem como, né? Falei, sim, agora, mãe, tudo que precisa procurar lá, Thiago, procura tal coisa. Procura isso, procura aquilo. Eu tinha virado já procurador na primeira semana. Thiago, vou te contar uma boa também. Eu já tinha passado no concurso para promotor aqui no estado e demorou muito a chamar, né? No meu concurso, eu fiquei quase 3 anos para ser chamado. E eu naquela ansiedade. Aí um dia eu estava andando aqui, hoje pode falar o nome do seu mercado, né? Pode. O Big, mas era o Caçulinha. O Big eu acho que era o antigo Será que Caçulinha. é concorrente de algum patrocinador da gente? Não sei, mas acho se que não, né? não. Não Se tem, não né? for o Big, fica Então, disso já que a aí. gente não tem patrocinador, então ninguém fica O tranquilo. problema nosso, nós estamos tendo um problema aqui. Eu vou falar aqui, nós estamos reservados, isso aqui ninguém vai ver.
Mas nós temos um sócio aqui chamado Daniel. O cara tem 2 meses, é só Daniel. viajando para a Europa e tal. Eu acho que Porque é esse é o dinheiro. momento dele informar pra gente. É a missão tipo- dele. Não, peraí, ele checava a lista de patrocinadores. Patrocinadores, mas acho que ele. ele saiu com o dinheiro dos Eu patrocinadores. tô achando, esse cara tá viajando 2 meses com dinheiro de quem? Pois é, Não né? tem Deve essa ser com essa grana pô. que a gente ganha aqui. Mas voltando, Mas deve se ser o o- dinheiro do YouTube. Mas se o Bic não é patrocinador, fica a dica aí, né? Fica a dica. Fica a dica. Eu tava passeando na época o Caçulinha, né? E aí eu esperando para tomar posse. E aí eu andando numa daquelas prateleiras do supermercado e tal. Aí uma pessoa do nada falou, tem promotor aqui? Aí eu achei que era algum conhecido, eu olhei, todo encheu o peito e procurei. Aí eu sou. Aí ela, promotor de vendas, né? De qual setor que você tá? Aí eu falei, não, desculpa, não tô trabalho aqui ainda Eu tô não. ali no setor. Eu achando que tava alguém brincando comigo, que todo mundo sabia que eu tinha passado, mas não tomava posse. Aquela história de quem tá passando mal e se procura um doutor. Tem algum doutor aqui? Tem, a gente advogado aqui, ó. Doutor por excelência. Vou te mandar você fazer uma pergunta, Bizair. Eu acabei te interrompendo, peço desculpa. Não é nem pergunta, não. Eu estava falando o seguinte: que o Thiago, via de regra, os convidados vêm aqui e surgem muitas coincidências, sempre é do Thiago com o convidado. Um cara vivido, não? É um cara muito vivido, um cara. Né, então, Quando você chegar na minha idade, você vai saber. Não, mas isso. agora surgiu uma coincidência que não é contigo, é comigo. Qual que é? Sim, o Breno, de exatas, queria engenharia civil, é a mesma situação minha. Eu toda a vida, exatas, queria engenharia civil, só que eu cheguei a fazer 2 vestibulares. Ele fazia as contas no ábaco, naquela época não tinha no calculadora ainda. No ábaco. Meus filhos fazem no lado. Pois é. ó. E aí eu não passei nos Voltando à vestibulares da UFG. Porque na época engenharia era realmente muito concorrido. Não passei. Aí meu pai estava mexendo com uma fabriqueta de calçado na época e eu fiquei muito desiludido. Eu vi que eu não conseguia. É terrível. Eu peguei a prova da engenharia, da UFG na época, e eu era muito estudioso. O que me desanimou muito foi isso, né? Quando eu olhei, cara, metade da prova eu não sabia nem do que estava tratando. Na área de matemática, de física, eu falei, que diabo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu saí de lá muito desanimado, muito. E aí eu cheguei em casa e tal, meu pai falou, enquanto você vai estudar, vem trabalhar comigo. Com isso eu fiquei 4 anos afastado. E em 4 anos em Goiânia, eu era agente de polícia, eu entrei na polícia com 18 anos, já era agente e tal, e caí na farra. 4 anos na farra, e ganhando uns trocadinhos lá na fábrica do meu pai. E o meu irmão, que é acima de mim, o Adelino, passou para medicina em São José do Rio Preto. Eu morava com o Adelino, meus pais, esse inteirinho, a fábrica quebrou, meus pais vieram para o Tocantins, eu fiquei em Goiânia morando sozinho, morando com o Adelino. E o Adelino passou para medicina em São José do Rio Preto. E esse irmão hoje, o Jair Paniaga, meu sócio, meu irmão é mais velho, meu padrinho, meu compadre, ele me liga, cara, e acabou comigo. Seu burrinho, você é burro, rapaz. Todo mundo falava que você era o mais inteligente da família, o mais estudioso. Você é burro, rapaz. O Adelino, cara, o Adelino vai ser médico. E você, em Goiânia, com tudo na mão aí, só na cachaça, na farra. E eu fiquei pau da vida, eu fiquei assim. E aí eu parei para pensar, né? Essa época eu estava com 23 anos já, eu parei para pensar, gente, estou fazendo o que realmente em Goiânia, né? E resolvi. Aí eu fui para o Ângulo, na época tinha o Ângulo lá em Goiânia, fiz a minha inscrição. Me preparei e fiz o vestibular da PUC no meio do ano só para treinar. Porque o objetivo era o UFG, porque era de graça. Mas eu passei tão bem, e uns amigos que estudamos junto no cursinho, nós passamos uma galera, passamos 5 ou 6. E aí os caras me arrastaram. Não, e o meu irmão ficou muito empolgado, que ele era advogado na época. Não, você vai fazer na PUC, que é a melhor que tem. E eu fui para a PUC fazer Você entrou na direito. faculdade de Direito então com 24, mais ou menos? 23 anos. 23? 23 anos. Caramba. 23 anos. E eu entrei eu era da turma, eu não era o mais velho, tinha uns 2 mais velhos que eu, tinha uns 28, 29 anos, mas era um dos mais velhos da turma, 23 anos de idade. E assim, e teve Coincidência, hoje você também é o mais velho da mesa. Não, apesar de não parentar, né? Porque nem cabelo ainda tá caindo. Olha a galera aqui, né? Ai, que tirada, hein? Tal, filho? Aí, fala vai muito, mexer né? com quem tá quieto, né? Fica quieto. E aí, cara, a PUC tinha um negócio, você falou que era anual no UFG, né? A PUC era semestral. Então, a nossa grade era de 6 disciplinas por semestre. E o primeiro ano, Thiago, era o tal do básico. Você não via matéria de direito, cara. Era filosofia, introdução à economia, introdução a estudo teológico. Perfumaria. Caramba!
E aquilo destruía a gente como alunos. Eu queria estudar direito. E aí eu tive uns atritos lá com professores, porque eu tirava os meus plantões, e os caras, rapaz, uma frescurada. Enfim, eu comecei a me interessar pelo direito, quando eu vi pela primeira vez um professor de direito falando em direito penal, que era a melhor disciplina que tinha. Tinha lá professor de civil também, uma disciplinazinha. Tributário, então, meu Deus. É isso que eu ia falar agora, demorou para chegar o tributário. O problema é que o cara vê o penal antes. Rápido, demorou, mas passou. Então, na realidade, eu queria só comentar que é uma proximidade que a gente tem, porque fez direito sendo que a sua base era exatas. Exatas. E a minha também. E hoje você se arrepende de ter feito direito? Não, eu fui do inferno de Dante até o céu, vamos dizer assim. Que eu sei o que é odiar o direito, eu sei o que é me sentir burro, me sentir assim despreparado, porque eu fiz faculdade e eu era, na época, meus melhores amigos eram exatamente os CDFs. Era tipo, tinha um colega que nas férias leu Ponte de Miranda, a coleção inteira. Aí falavam de direito assim com aquela, né, alegria, aquela felicidade, eu me sentindo deprimido mesmo. Eu cheguei até o 4º ano da faculdade me sentindo mal, porque eu ia passando, mas não sabia. Estava muito bom na sinuca, no truco, eu era campeão nos primeiros anos. Aí eu mudei, né, virei a chave, resolvi. Eu me lembro de um professor, que eu não sei se ele está vivo hoje, Getúlio Vargas de Castro. Ele me reprovou, porque na época... Lembra que eu falei que eu não colava? Uhum. Realmente não colava, embora a cola era normal, vamos dizer assim. Ainda e aí um colega caiu numa cola, e essa cola caiu aos meus pés, e o professor achou que fosse eu que estava colando. E ele me marcou ao ponto de me reprovar na disciplina. É uma história que eu tenho. Injustamente, porque eu não colava... Ele acabou me marcando e ele falou, você não vai passar na minha matéria. E de fato eu não passei, direito civil. Talvez é por isso que eu não gosto de direito civil, né? E aí eu refiz essa matéria à noite e fui até o escritório dele como advogado. E aí ele me falou, fui com minha mãe também, minha mãe foi conversar com ele. Aí ele falou assim, ó, tudo bem, você é um bom aluno, você precisa sair daquela turma. Você vai sentar na frente. Foi a chave que eu virei. Eu passei de sentar literalmente nos fundos da faculdade, na sala, e sentei na primeira classe. Isso no 4º ano. E aí a mesma disciplina dele que eu achei chata, Direito Civil, lá no 2º ano, ele foi meu professor no 4º ano. Eu falei, eu tenho que começar... Foi na hora que eu falei, eu paguei a matéria, agora que eu me recordei. E eu tinha que pagar essa matéria, eu sabia que ele estava me marcando. E aí eu fui conversar com ele. Ele falou, olha... Aí ele falou, não, vamos limpar... virar a página. Simplesmente eu passei com notas máximas com ele e realmente ele era um grande professor. O mesmo professor que eu achava chato, porque eu não prestava atenção, ele é um mestre no direito civil. Então foi uma virada e aí hoje eu amo direito, tanto que eu falo. Aí eu virei advogado, professor de direito e hoje sou promotor do júri. Então eu sempre falo, não tem como eu não amar essa disciplina. Eu estou bem realizado e Deus foi me levando nos caminhos que eu não pensava em ser, né? Como eu disse, eu nem imaginava fazer direito. Hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu sou profissionalmente realizado. Tanto no concurso que eu fiz e hoje na promotoria que eu estou. Que hoje eu sou um promotor do júri que eu sempre, depois que eu entrei no Ministério Público, foi outra descoberta também. Mas aí eu não era um tribuno antes de ser promotor de justiça. Eu até dei aula, né? Falaram que você era gago? Ah, rapaz, eu não era professor um promotor do júri. Eu quero que com essa aqui eu vou contar. Eu absolvo esse cara. Essa aqui eu vou contar para vocês. Não condenar, não. Eu vou contar para vocês. Eu não sei se eu vou ter coragem de deixar na edição. Ok. A gente reflete. Olha só, essa é boa. Olha, conta, dá o nome, o telefone e o CPF. Porque depois o nome eu não posso dar, não, porque envolve pessoas aqui que elas estão até aqui. Mas a verdade é o seguinte. Depois a gente tira da edição. Eu tinha a língua presa. Eu fui falar, não é gago, não, é a língua que era presa. A minha língua era presa. E eu fui falar o meu nome, Breno, que... Com 19 anos, 18 anos. Simonácia. Não, mas o Simonácia é fácil. O Simonácia é fácil. O difícil era o Breno, por causa do R. Entendi. O e quem tem língua presa? Simonácia sai Simonácia sai. Agora, o Breno, eu falava Bleno. Até os 19 anos. E cuspindo nas pessoas. Então, eu era uma pessoa com a língua presa, cuspia nas pessoas, extremamente tímido e não aprendi a beber. Porque com 14, 15 anos que as pessoas começam a beber, eu pulei essa fase.
Aí veja bem, eu sempre andei, Bizai, com pessoas igual você. Não beba antes de 18, viu, mais galera? velhas, né? Pessoas mais velhas do que eu. Não, Então, pode colocar velho nisso, é bem mais Não, velho. aqui é. quando eu tinha 14 Vai com anos, gosto. isso é interessante você falar, eu era tímido, extremamente tímido, e andava com os amigos já de 18 anos. E as meninas, na época, a pessoa sabendo que você é tímida, Thiago, aí parece que as mulheres fazem questão de dar em cima de você. Na sala de aula, cansei de sofrer bullying, aí. Do tipo assim, terminou o recreio, todo mundo saía e fechava a porta para eu ficar, eu com a menina que as meninas falavam que gostavam de mim. E aquela situação, o povo olhando na janela, aquele constrangimento, né? Hoje isso aí seria um caos. E aí eu era esse menino tímido, 14, 15 anos, tímido, timidez total. E um belo dia, eu até conto essa história, como eu perdi a timidez até de falar em público. Eu tinha 14 anos e uma mulher, ela era Miss Bahia, tinha vindo passar férias em Porto Nacional, sim, de beleza escultural. Eu com 14 anos, essa mulher já tinha uns 20 ou 20 e poucos anos, começou a me encarar numa festa. E aí uma pessoa tímida, quando vê uma mulher dessa encarando, a primeira coisa que você faz é assim, meu Deus do céu, tomara que não seja comigo. Né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e ela me encarando. Aí eu falei, nossa, primeira coisa, é comigo, já constatei, não tem ninguém atrás. Bate o gelo. Segunda coisa que você fala, tomara que meus amigos não percebam, né? Né? Você não queria nem... Senão vou ter que tomar alguma atitude, não? E aí aconteceu, aí os amigos fazem o quê? Ó, vai lá, que isso, rapaz, você não é... Não, a gente vai chamar você de viado, você nem anda com a gente, a mulher tá te dando moral e tudo. E aí, eu sempre falei pra vocês, tudo que eu faço é sóbrio. Não bebia, não tive que beber pra tomar coragem, aí eu me dirigi no salão, esperei começar um forró, porque nós somos tocantinenses, eu falei, ó, vai começar um forró. Na época era um local, chamava Feijoarte, na época era pagode, mas quando começou um forrozinho, eu falei, vou lá agora chamar a moça pra dançar. Me dirigi ao salão, atravessei, cheguei naquela moça e falei coisa do tipo assim que eu me lembro. Senhora, você me concede uma dança? Algo assim. Ela olhou assim para mim e falou assim, o que tu acha que uma mulher como eu vai dançar com um pivete como você? Faz um favor pra gente. Vai lá pros seus amiguinhos e fica na sua. Que isso? Eu voltei, mas voltei assim, né? Aí eu falei pros meus amigos, ó, pra mim acabou. Eu só não vou embora agora, porque eu tô de carona e eu tô longe de casa. Mas deixa eu quieto aqui, eu falei pra vocês. Só que o pior, aí vem agora. Eu voltei pro meu lugar e ela continuou me encarando. Aí eu não entendi nada. Eu falei assim, essa mulher tirou, deve ser pegadinha, alguma coisa assim. Vesga. Ela começou, ou então vesga. Arábica, né? Podia ser, mas não era, velho. Muita coisa. Aí, pra piorar, essa mulher continuou me encarando, aí eu fiquei assim, já com raiva dela, nem conhecia, nem o nome eu sabia. Aí ela se levanta e vem em minha direção, sem falar nada, Agora pega na não minha mais. mão e eu, sem entender nada, me leva pro salão. Aí começa a dançar comigo, e aí eu fiquei assim, não vou falar nada, né? Muito Porque difícil meu você, negócio né? é eu abrir a boca, É você muito difícil Dancei foi uma lá dançar. música, 2, 3, aí eu falei, eu posso fazer uma pergunta? Ela, claro, super educada. Você ficou com pena? Assim, ficou com dó do que você fez? Você se arrependeu? Quer consertar alguma coisa? Não, eu tô afim de você desde a hora que você chegou. Aí eu falei, mas quando eu fui te chamar para conversar, você fez aquilo? Não, eu te dei a primeira aula, ela falou. Um homem tem que ter atitude. Você sabia que eu tava dando sinais e você não tinha que me pedir para dançar. Você tinha que me pegar na mão e me levar pro salão. Aí, essa mulher foi. Aí ela me ensinou com 14 anos. Aí eu comecei a perder a timidez. Né? E aí eu fiquei com essa pessoa nas férias na época. E eu acabei perdendo a timidez. E fiquei popular, né? Do nerd, da pessoa que não sabia nem falar o próprio nome. Comecei a ter os amigos interessantes, porque ela andava sempre com outras, né? Toda mulher bonita anda sempre com 2 ou 3. E aí fiz amizades que eu não sabia que eu tinha, né? Aquela coisa. E aí eu fui perdendo a timidez, acho que com 14 para 15 anos. Aí eu fui perdendo essa timidez que eu sempre tive. E aí depois eu fiz uma cirurgia, né? Para soltar a língua e aprendi a falar as palavras. Soltou a língua, perdeu a timidez, ainda bem que não bebeu, se não tá lascado. Aí já. Talvez foi isso. Mas é uma cirurgia que faz? Você solta Achei pra mim que era só É fonoaudiologia. o freio, né? Não, o freio lingual eu tive que fazer. Eu tive que fazer o freio lingual. Meu filho também
nasceu, puxou o pai com a língua presa, mas já fez a cirurgia. E aí a fonoaudiologia não ajudaria no meu caso, era muito presa a língua. E aí como eu digo, eu soltei a língua e como eu falava pouco até os 15 anos, eu ainda estou recuperando aqueles anos. Por isso que eu falo muito, entendeu? Fala bastante. Aí tem que ser a tribuna mesmo, né? E acabei virando, eu sempre falo, eu virei um professor. Eu vi um professor, olha, radialista, professor e promotor do júri, e a minha arma é a palavra. Sim. Meu instrumento de trabalho é a palavra. Legal. Então eu saí do... E o que veio primeiro? Veio a docência ou veio o Ministério Público? Não, a docência, ela veio antes do Ministério Público. Eu havia passado no Ministério Público esperando tomar posse. Eu advogava, só que, na verdade, eu tinha uma clientela na advocacia que era aquela clientela mensal. Eu não estava mais pegando ações porque eu queria seguir a carreira de concurso. E aí eu precisava, enquanto eu não era chamado, alguma coisa que me melhorasse a minha renda e que eu pudesse ganhar mensal. Eu não tinha mais como planejar o futuro da advocacia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Dar aula? Porque dar aula, eu me mantinha estudando, porque eu ainda não, o concurso que eu queria, Tiago, era procurador da República. Eu havia passado para promotor de justiça, porém, continuei ainda estudando para tentar procurador da República. Mas o destino não quis que eu fosse procurador e eu agradeço. Procurar na República todinha é muito grande para achar, você, né? por exemplo, procurar muito, né? Você só procurava no Ministério Público de São Paulo. Só. E aí eu ia, o procurador da República, todo ano tinha concurso. Mas na hora que eu passei para promotor, ficou um hiato de muitos anos. E aí quando voltou a ter concurso, eu já tinha tomado posse. Só que nesse período entre tomar posse, aprovação e tomar posse, aí eu resolvi dar aula, porque era algo que eu poderia estar estudando, ganhando alguma coisa pelo meu trabalho, e a docência você ganha para estudar, porque quem dá aula estuda. Está sempre aprendendo. Né? Aprendendo. Obrigatoriamente. E aí eu comecei a dar aula, que aí eu descobri uma outra vocação e outra paixão. Comecei a dar aula, era para ser poucas horas de aula, sabe, Tiago? Assim, não, é só um pouquinho, porque o meu negócio é estudar. Aí comecei a dar aula na UBRA, aí depois faculdade Serra do Carmo. Assim mesmo, né? Quando eu me vi, eu estava estudando lecionando todos os períodos à noite e todos os períodos pela manhã e no final de semana dando aula em cursinho. Caramba. Aí eu já não estava mais estudando para concurso, já estava dando aula e aí eu tomei gosto e aí até hoje. Você dava aula de quê no início? Eu comecei dando aula de... Eu sempre lecionei penal e processo penal e me aventurei no constitucional também, nos cursinhos. Mas eu sempre naveguei nessa praia, penal e processo penal. Nunca saí dessa disciplina. Eu ministrei constitucional só na academia de polícia, no curso de formação de, na época, agentes penitenciários. Aí eu comecei para dar aula de direito tributário, que era o que eu queria, mas aí era o que tinha. Olha, tem esse constitucional aqui. Eu falei, constitucional? Constitucional. Vamos de constitucional. Moço, como eu estudei nessa época, eu estudei demais para essa aula. Aí os alunos faziam cada pergunta difícil, Abisair. E eu tinha um negócio, era o seguinte, o aluno perguntava, aí tipo, boa, sua pergunta é excelente, é nota 10 sua pergunta. Calma aí que vamos jogar pro pessoal pensar. Aí, porque sempre vai ter, né? O que vocês acham? Aí um aluno falava assim, professor, é A. Aí eu, alguém discorda? Aí o outro levantava, professor, é B. Aí falei, pois bem, funciona, deixa eu só explicar para vocês que na verdade nem é teoria na A, nem é teoria B. Aqui a teoria que prevalece é AB. O somatório dessas duas teorias é o que prevalece. Pessoal, é mesmo? Eu falei, Bicho, foi de fase difícil, cara. Você tem que dar aula do que você sabe, não tem jeito, cara. Eu estudei muito, certo? Eu no direito, eu sempre achei muito interessante a questão da docência, é um espetáculo. Né? Eu comecei na docência por necessidade também, sabe? Uma quebradeira desgraçada. O salário de delegado na época era péssimo, foi em 2002. E eu estava, inclusive, a pé na época, tinha vendido meu carro, e não estava dando conta de pagar as parcelas. Eu estava atuando na segurança pública num cargo comissionado, perdi o comissionamento, aí o salário caiu lá para baixo. Eu estava em Goiânia de férias e recebi uma ligação telefônica me oferecendo para fazer um teste, para ministrar aula lá na antiga Unitins, depois virou o FT. E eu vim meio assim, sem propósito para isso aí, né? E na realidade eu tive duas pessoas muito interessantes que me estimularam nisso aí. Dr. Márcio Barcelos, que foi juiz em Porto durante muitos anos, você conhece,
Dei aula nos cursinhos dele. No jurídico, né? Jurídico. Dei aula no jurídico também. E também o Marcelo Cordeiro, advogado, era professor lá e que, na realidade, quem me telefonou foi o Marcelo Cordeiro, mas em nome dele, Dr. Márcio Barcelos. E eu fiz o teste. A oratória é algo que sempre esteve presente, nos ajudou muito. Né? A questão da oratória é natural. Você fez curso de oratória? Nunca fiz curso. É um negócio de... Eu sempre fui muito tagarela, né? Muito, meu Deus do céu. Difícil fazer reunião com a Abisael, Reunião cara. comigo é show, Meu né? Deus, cara? perder dinheiro. Mas enfim, continue. E aí eu comecei a ministrar aula. E ao preparar aulas e tal, e o contato com o alunado, isso que o Thiago falou, realmente é muito gozado, porque de vez em quando pintam os alunos. E eu sempre conto essa história porque era muito gozado. Eu ministrando aula de penal lá na UFT e eu notei que teve um aluno que começou a me questionar, contestar. Né? Eu falava alguma coisa e ele dizia assim, professor, mas tem uma jurisprudência do não sei o que lá que diz o contrário, diz isso, isso e isso. Eu falei, não, mas realmente é assim. E eu continuava a aula. Daí daqui a pouco, mas tem uma... Mas eu emputeci com esse cara, né? E eu sempre ministrei aula caminhando pela sala. E eu dei uma caminhada, não fui na fileira dele, não. Fui para lá para ver o que ele estava em mãos. Ele estava com um código penal comentado do Mirabete. Código é jurisprudencial. É jurisprudência e comentado. Aqui eu tenho. Eu acho que cadê ele? Tá aí? Tá aqui. Aí o que eu fiz? Eu tinha ele em casa. Aí eu preparava a minha aula e comecei a preparar as jurisprudências. É o manual. Não, Aqui, mas eu estudava na faculdade por essa obra. Não, manual, mas tem um volume só, só. As páginas dele, Thiago, parece página da Bíblia, fininha assim. E eu comecei a preparar a aula e o que eu passei a fazer, Breno? Eu ministrava o conteúdo e já perguntava para ele. Não dava tempo. Não dava tempo dele pesquisar. O que a jurisprudência fala a respeito? A primeira vez que eu perguntei, ele ficou embananado. Aí eu disse, olha, a jurisprudência, ela fala isso e isso. Aí ele nunca mais falou nada. Uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que eu aprendi 2 palavras no direito, são fantásticas. E eu não sei se você passou por isso, ou você. Primeiro dia de aula, quando eu cheguei em casa, um vizinho já sabia que eu estava fazendo direito. Falou, você está fazendo direito? Estou fazendo. Rapaz, eu estou com um problema aí. Primeiro dia de aula, o cara já acha que você sabe tudo no direito. Como que não sabe? Né? E aí eu aprendi, Breno, que mesmo como professor, você nunca deve dizer que não sabe. Mesmo que não saiba. Existem 2 palavras mágicas no direito. Depende e em tese. Salva a vida da gente. Porque em tese eu falo o que eu quiser. Em tese. Em tese é isso e isso. O aluno pode até depois pesquisar e falar, professor, você falou isso, mas é isso. Mas eu disse que era em tese. Não, e outra coisa, Abisaí, tudo que você está falando, eu fazia na sala de aula também. O depende, em tese, e eu ainda falava mais. Quando você falasse qualquer besteira, aí a pessoa, professor, mas isso aí não tem. Tem, corrente minoritária. Mas tem. Mas quem está defendendo? Eu estou começando agora. Vamos ser minoria. Vamos crescer essa corrente. Essa é a minoria de um só. No direito você não tem como errar. O direito sempre tem a divergência. Gente, mas é um negócio que é difícil você ter uma opinião no direito que é sacramentada. Sim, não tem. E essa que é a importância também dos cursos avaliarem isso. Cara, professor não é uma máquina de dar aula. Tipo, a gente, o cara sabe dar aula, o Observer fala muito bem, põe lá qualquer coisa, porque se colocar o Observer para dar aula de direito da criança e adolescente, ele vai estudar, ele vai dar uma aula. Mas assim, a melhor aula dele é o penal. A minha melhor aula vai ser o tributário. Sim. Então, assim, falta esse feeling muitas vezes das instituições. E esse homem aqui, para falar do Tribunal do Júri, tem como você concorrer com ele? Aí, você falou uma coisa interessante. Pela primeira vez. Quando você estava falando, desculpa. De vez em quando sai, né? Você registra isso. Coloca assim, pela primeira vez. Eu me lembrei de Cícero, que foi um dos grandes oradores. Ele falava que para você aperfeiçoar a sua fala, colocava seixos na boca, você saía correndo nas montanhas para ter respiração e você falar com as pedras na boca. E depois você tira as pedras e obviamente a sua oratória, a sua retórica foi melhor. E aí eu lembrei agora, porque eu até os 14 anos eu tinha... Até os 14 não. Aos 14 eu perdi a timidez com aquela história. Sim. Mas com 19 anos eu tinha um freio lingual. Mas mesmo com esse freio lingual, mesmo cuspindo nas pessoas, eu era muito comunicativo. E eu tinha uma limitação natural.
Ou seja, eu fui treinado pela natureza. Quando chegava na rodinha, você percebia Isso, que a eu tinha- rodinha abria, né? eu tinha Ó, que... o Breno chegou. Isso, Ô, pessoal, o apelido. Era exatamente isso. Ficou muito duro Ó, essa parada. Tímido, cuspindo nas pessoas, falando errado. O povo gostava de falar, como é que é o teu nome? Aí eu falava Bleno. Aí a pessoa, Bleno? Não, eu Bleno. É Bleno ou é Bleno? Bleno. Aí ficava aquela coisa. Ah, é Breno, é isso. Entendeu? Era mais ou menos isso. Você imagina, né? Aí eu perdi a timidez às duras penas, né? Assim, eu virei uma chave, um verão em julho, quando eu tinha 14 anos, vou tentar lembrar aqui, é 1991. Foi essa virada de chave. E aos 19 anos eu consegui pronunciar Eu até meu assustei, nome. porque 1900 sou eu. Ele falou 1900. Eu que sou de Eu 1900. sou de 1991. 1991 eu tinha 14 anos. Eu sou de 1977. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu tive essas limitações e me preparou porque talvez Deus nos preparando, né? Uhum. Então hoje você falou a verdade, a oratória a gente aperfeiçoa. Mas você tem ou não tem um talento natural. Eu venho de uma família política, né? Também tem isso. Eu fui criado num berço de oradores, de políticos. Então, na minha casa tem também os oradores. Eu vivi essa... Curioso que meu pai não gostava de falar. Meu pai não era orador. Meus pais também não. Meu pai era tímido assim. Né? Não, meu Agora, pai não era um meus irmãos, orador. não. Meu pai nunca foi orador de multidões, mas ele era um bom. Ele era um cara que chegava numa mesa, ele comandava o assunto. Ele era um. Tem uma história, né? Meu pai Deus o tenha. Ele tem história. falecido já. 9 casamentos, né? Ele superou. Quantos casamentos? 9. Seu pai? Mais do que o Ele Fábio não era Júnior. bom só de oratória, não. Não, ele tem história. Não era só oratória que ele era bom, não. Bicho, Era bom de lábia. Ele tem história. Ele seria não é nem um podcast, seria uma série da Netflix. Um audiobook. 9 casamentos, seu áudio. Hoje estamos aqui no 3º episódio. E no primeiro casamento. Primeiro casamento. Breno, deixa eu te perguntar. E quando que isso, por exemplo, aí quando você entra no MP, imagino que para quem está querendo seguir a carreira e fala, pô, eu gosto de falar muito, acho muito legal o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri, de fato, para qualquer área do direito, eu tenho que até reconhecer isso, né, que a área mais onde a oratória ganha tudo é no direito penal. No direito tributário a gente nunca vai chegar tão perto, vai ter a sustentação oral e tudo mais. Mas de fato, assim. Sem chance. Não, para quem isso eu tenho que reconhecer. Em alguma coisa tem que ser melhor. Registro isso aí, Vitor. Primeira vez que ele coloca direito penal, mas porque melhor acabou que minha o bebida, tá Porque vendo? 2 contra 1, ele é disso. inteligente. Mas veja. Ele nem sabe. Depois eu vou falar aqui as suas artes marciais, que ele acha que domina tudo. Vamos ver. Ainda tem isso. Então eu quero saber. Então veja. Quando a pessoa, tem muita gente que está assistindo e fala assim, pô, eu gosto de falar, eu acho bonito aqueles filmes americanos, é onde as coisas mais estão perto. Quando você entra no MP, você entrou de cara já nessa parte do Tribunal do Júri ou foi ali um calvário até chegar? Não, foi... Rapaz, quando eu falo que minha vida dá um livro, olha só, eu assumo o Ministério Público, tomo posse, no dia da minha posse, tá eu e o colega, vou poupar o nome, mas eu e o colega, e o chefe de gabinete, o Célio. Célio vira e fala assim, ó, tem um júri para fazer lá em Araguatins. Aí que dia? Quando? Não, amanhã. Aí, Araguatins, 600 quilômetros. Uhum. Quem de vocês topa? Eu achei até, na hora que era um trote de boas-vindas, só para testar, eu falei, o colega falou, não, eu não sou muito de júri e tal. Aí eu, não, pode colocar, eu faço. E era de verdade. Eu fiz meu primeiro júri dessa forma. Um dia. Nem um dia, porque na verdade... É viagem ainda. Na verdade, eu falei pra minha esposa, Juliana, um beijo pra você, né? Fazer a média. Tem coisa. Natália, um beijo. Tem coisa aí. Eu viro pra ele e falo, amor, faça minha mala aí, que eu preciso ir amanhã pra Araguatins. E coloca aí roupa pra uma semana, porque de lá já vai fazer... Era um mutirão de júris. E ela fez a mala, ela não fez a mala, ela deixou as roupas em cima da cama e eu fui e coloquei tudo que estava dentro. E ela esqueceu de colocar o sapato. E eu estava indo com tênis vermelho. Aí eu falei, pô, fazer um júri com tênis vermelho vai chamar muita atenção. Virei pro motorista, que aí o Ministério Público me cedeu. Para eu poder chegar lá descansado, pelo menos, fui com o motorista. Foi a primeira vez e única também, viu? O resto dos júris todos que eu já fiz na vida é carro próprio, sozinho. Motorista. Aí eu cheguei lá, o motorista calçava 38 e eu 41, 42. Aí... não dava nem para ele me emprestar o sapato, aí eu corri,
Mas você perguntou o número. Perguntei, eu olhei qual número você calça para ver. Aí eu corri lá no interior, lá em Araguatins, comprei o sapato. Tem uma lenda que quando você quer que a pessoa fique, você dá um cinto de presente para amarrar o namorado, essas coisas. É uma mitologia aí tocantinense. E o sapato é para você ir embora. Você dá um sapato para a pessoa sair. Mas no caso de Araguatins, eu comprei um sapato na sapataria e fiquei. Eu, em vez de ir embora, fiquei 10 anos lá. Acabei ficando. Você ficou em Araguatins. Foi, embora tenha comprado um sapato. Na verdade, eu nem comprei um sapato. Eu olhei o sapato, só tava aqueles, vou falar, pé de ferro, aquele sapatão estranho e tudo. Eu falei, eu comprei aquelas botinas social, que é tipo um sapato, pelica. Eu falei, essa aqui, tenho até hoje ela, que eu quase não uso, tá novinha. E aí eu comprei essa botina de pelica e acabei ficando. Foi meu primeiro júri como promotor, desta forma. Mas antes, Thiago, eu fiz um júri. Quando eu era professor, eu estava ainda esperando tomar posse, virei professor da Federal de Goiás, passei num concurso, que dá uma boa história também. Como eu passei num concurso na Federal é um ponto legal. Aí eu virei professor do escritório modelo, da Justiça Federal e da Justiça Estadual do Fórum. E eu falei para o doutor Gil, de Araújo Correia, um grande amigo nosso, titular da promotoria do júri, eu falei, doutor, quando tiver um júri aí que puder indicar a gente como professor, porque ou era defensoria pública ou advogado. E aí o doutor Mussolini, grande tribuno, gaúcho, está lá para o Rio Grande do Sul, defensor público, havia renunciado uma causa por incompatibilidade de tese. O assistido estava sustentando que era negativa de autoria, e ele falou que isso era impossível. E aí rejeitou o júri na sexta-feira e remarcou para segunda-feira. E aí o Gil falou, você quer pegar esse júri? Era um final de semana só. Aí eu falei, eu topo pegar esse júri. Peguei o júri, chamei os alunos. Eu dava aula na época na UBRA e na UFT, concursado, né? Chamei voluntariamente, juntou 23 alunos, misturados UFT e aluno. Fomos lá na cadeia conversar com o cliente. E aí um dos meus alunos era o chefe da cadeia. O chefe da segurança externa, da Polícia Militar. E ele fardado, o cidadão assim constrangido, né, de falar na frente do policial, falou, fica tranquilo que hoje ele não é policial, hoje ele é seu advogado. E aí pegamos a causa. Primeira coisa que ele falou, eu sou inocente. Eu quero dizer que eu sou inocente disso. E aí estava na época o Capitão Nascimento, tropa de elite. E a gente brincou, aqui, para os alunos, professor, aqui só tem inocente, né? Todo mundo ridicularizou daquela fala, mas eu peguei o processo, 2 cópias, distribuí nas turmas e vão estudar. Domingo, segunda cedo a gente reúne. Quando a gente reuniu, dos 27, os 27 estavam acreditando que ele era inocente. E realmente, pelas circunstâncias, para não avançar muito no assunto, eu sustentei a negativa de autoria. O Mussolini, era o que ele queria. Sim, e o Mussolini falou para mim, Breno, não faça isso, você vai perder o júri, é suicídio. Foi meu primeiro júri. Eu falei, mas eu acredito, Mussolini. Não, um grande experiente, e eu já tinha sido defensor público, já tinha convivido com o Mussolini, e ele me falou isso, eu assumi esse júri e acreditei na tese, e na época ainda era na regra antiga, antes de 2008. Foi em 2006 esse júri, antes de 2008, e abriu todos os votos, foi 7-0 a absolvição. E eu enfrentei, sustentei essa tese. Uma aluna perguntou, professor, o senhor está bem tranquilo, né? Eu já usava aquela técnica sua de docente, né? Disfarçava o nervosismo, fingia que sabia das coisas, e ela falou, você é muito experiente em júri? Quantos júris o senhor já fez? Eu, contando com esse? Contando com esse? E deu certo. Aí eu só fiz esse júri antes de ser promotor, e aí o outro júri foi já já do outro lado. Já do outro lado. E engraçado você falar isso, que o doutor Adriano das Neves, que foi o promotor que fez o júri comigo, ele falou a mesma coisa. Doutor Breno, o senhor está passado num concurso para promotor, logo o senhor vai estar do lado de cá. Aí eu falei, mas se eu estivesse do seu lado, doutor, eu estaria falando a mesma coisa que eu estou falando hoje. Eu sustentaria a absolvição. Essa aluna, quando ele falou, eu imaginei a resposta dela na atualidade. Sabe que jeito que ela ia responder? A hora que ele falasse assim, contando com esse, ela ia dizer, 1.11. E nesse júri, nesse encontro de alunos, deu casamento. Uma aluna minha da UBRA conheceu um aluno meu da UFT
Você viu? Se conheceram, Casamenteiro Rapaz, ainda. o bicho Era um casamenteiro. casaram, viraram meus vizinhos de prédio aqui na 21. E, enfim, deu frutos bons. Professor Breno, e assim, falando desse negócio de estar de um lado e estar de outro, que é? O desafio é maior de algum dos dois lados? Ou assim, é grande dos dois lados? Ó, eu que estive dos dois lados, digo o seguinte: a responsabilidade do lado do Ministério Público eu penso que é maior num resultado. Por quê? Porque eu sempre falo uma frase que eu aprendi com meu avô. Meu avô era um piloto, comandante Vicentão. Ele usava a frase assim: piloto, avião não cai. Desculpa. Avião não cai, piloto deixa cair. Ele falava o seguinte, ó, não se admite avião cair, a responsabilidade é total do piloto. Eu falo a mesma coisa num júri, para o tribunal do júri, para o promotor de justiça. Eu não consigo imaginar promotor de justiça perdendo o júri, porque a obrigação dele é ganhar. Mas na expressão que eu falo ganhar, Sim. é que suas teses sejam acatadas, porque o promotor não é obrigado a pedir condenação de processo que não tenha provas, que seja fraca de provas. Se o promotor é justo, ele não pode perder as suas teses. Então, nesse ponto de vista, eu vejo que o promotor tem uma responsabilidade muito maior pelo resultado. E o pior, é o promotor que pode sustentar uma condenação de um inocente, que essa responsabilidade é ainda maior. Então, a responsabilidade é muito grande. Agora, a defesa, eu sempre falo, é aquele jogo franco atirador. Ele, dependendo do processo, ele já sabe que aquilo ali não dá, mas se ele conseguir, qualquer coisa que ele consiga, é uma vitória. Sim. Então, e todo mundo merece uma defesa técnica, e todo processo tem defesa. Todo processo você acha uma saída. Eu tive a oportunidade, Breno, quando eu estava no UFT, eu levava minhas turmas, porque era prática de processo penal, eu ministrava prática de processo penal 1 e penal. E o professor Márcio Barcelos ministrava prática de processo penal 2. Então, a minha parte, o conteúdo programático da minha disciplina envolvia os procedimentos. E entre os procedimentos entrava o tribunal do júri. Então, o doutor Gil, grande amigo, um abraço, doutor Gil de Araújo Correia, magnífico juiz aqui, excelente, Agora pessoa espetacular. Eu posso dizer porque ele está na execução fiscal. Exatamente, é um cara excelente. fantástico, nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito tempo, eu como delegado, ele como juiz. E aí eu levava a minha turma para assistir júri, né? E foi até um júri que aqui o titular, você sabe perfeitamente, seu grande amigo, meu grande amigo, César Roberto Simoni de Freitas, grande abraço aí para o doutor César. O César era o promotor. E o Ednei era o defensor público. Um abraço para o Ednei também, um grande defensor. E eu levava a minha turma. E chegou um dia lá, tinha um advogado, eu não conhecia, mas ele era lá de Gurupi. E o cidadão havia matado o cunhado com facadas, pelas costas, inclusive. Correu atrás do cunhado e matou. Não havia tese negativa de autoria, legítima defesa também não. Só que o cara trabalhou com uma tese baseada no homicídio privilegiado. E quando você fala que o advogado, eu sempre falo para a minha turma, e nesse dia lá foi interessante, porque quando terminou o júri, aí vinha para a sala de aula para explicar o que tinha acontecido, e eu falei para eles, foi uma grande vitória do advogado. Mas por quê, professor? Porque o cara, vocês não viram que ele saiu junto, caminhando com a família? Porque foi acolhida a tese, o homicídio não foi qualificado, foi considerado um homicídio simples, a tese foi adotada, houve a redução de pena de 1/3 da pena. Com essa redução de 1/3, o doutor Gil fixou na pena mínima, porque todos os antecedentes, as circunstâncias judiciais eram todas favoráveis, a não ser aquelas que são próprias do crime. Reduziu 2 anos, caiu para 4 anos, pena definitiva 4 anos. Substituição por restritivas de direito. Ele saiu livre. Então ele saiu junto com a família. Aí, depois comentando com os alunos, e aí quando você comenta que o advogado não é só absolver que é vitória. Nesse caso, o cara estava preso. Ele saiu do presídio para um julgamento e saiu livre. Naquele momento foi decretada a liberdade dele naquele momento. Então foi uma grande vitória também. Aí você falando me lembrou desse detalhe. Mas aí passando para essa linha da vida pessoal, o que você ia falar aí, Abizair, a respeito também um pouquinho mais da vida do professor Não, Breno? porque tem outras coisas aí. No dia que eu fui
eu bati um papo, não foi via virtual, mas batemos um papo legal de mais de hora lá também, muito interessante. E a gente começa a descobrir outras afinidades assim que não sabíamos, né, Breno? Verdade. E ele falou que ele foi capoeirista. Ó, já fiz capoeira também. Olha, aí eu não falei. Já- Eu toquei no assunto, né? Grupo Capoeirista. Candeias aqui no começo. Eu fui Candeias também, lá em Goiânia. Ah, Eu legal. sou- Tinha mesmo, aqui tinha alguns professores do Candeias. Em Goiânia era capoeira de Angola que falava. Goiânia Não, era mas Angola. Candeias era Era o o grupo. O grupo Candeias. Era o grupo. E lá, assim, pelo menos aqui a gente não fazia. Mestre Suíno, porque o mestre do grupo Candeias é de Goiânia, é o Suíno. Não, o Suíno eu conheci. É. O Suíno, todo final de semana na Praça Cívica ele estava lá, Isso, rodando exatamente. capoeira lá. Mestre Suíno, é o Mestre fundador do grupo Candeias. Ah, eu não sabia. Fiz muitas artes marciais, fiz capoeira, jiu-jitsu, Também. karatê. Não, jiu-jitsu Também. eu não fiz, não. Karatê eu fiz. Karatê eu fiz. E hoje eu pratico Muay Thai. Todos os dias ainda. Eu de faço segunda Muay Thai a sábado. também, mas só, não como luta, mas como treinamento. Assim, condicionamento físico e tudo mais. condicionamento Eu físico, faço, tudo. mas eu faço pra me condicionar, pra E- tentar me manter e é uma bem. defesa Pra boa. brigar Exato. também, porque ele Sair na tem pra porrada, cá. É. Você atira? Você é atirador ou não? Aí eu sou um talento nato no tiro. Eu Mas sei, eu você não sabe sou por que eu sei que você é praticante. atirador? Ah. Que eu mandei uma equipe do GOT e da Academia de Polícia para fazer um treinamento com os policiais lá em Araguatins. Exato. E eles me telefonaram e falaram, doutor Abisaí, tem um promotor de justiça aqui que quer participar. O senhor autoriza? Eu falei, quem é o promotor? Mas não é que não ia autorizar, eu queria só saber Só o nome. saber, foi o Não, Chico doutor mesmo. Breno Simonazzi. Rapaz, autoriza logo que esse homem aí é complicado, ele gosta de prender problema é a polícia munição. mesmo. Ou então você falou isso, deixa eu te contar por Falei, quê. você fez o treinamento Porque eu junto com a fui fazer equipe esse... lá. agora que eu tô descobrindo as coisas. Aí, eu fui ó, fazer agora o tudo curso, se encaixa. E aí eu falei lá, ó, eu não quero tratamento privilegiado nenhum, não. Eu sou aqui, quero participar de tudo. E as fotos no tudo, gás lacrimogêneo, de 60 Caramba. alunos, só ficou 3. Eu tava entre os 3. Existi O treinamento do ao gás é terrível. Eu não faria o treinamento O gás, o spray de pimenta, eu era selva. O TENS, né? Que tem o choque lá, levei tudo. E aí, Caramba. tudo. Eu falei, ó, vamos. Treinamento é Bicho, completo. é bruto. É. Nós Eu não fizemos tenho uma coragem, academia não. itinerante, meu amigo. Começamos a partir de 2016. Um curso fantástico, fantástico. Foi lá que eu descobri isso. Meu irmão, Bisaí, meu irmão André Simonassi, ele é fuzileiro naval da Marinha, primeiro colocado da turma do Milênio. Exímio atirador. Eu aprendi a atirar com ele. Tudo que eu sei sobre arma é com ele. E superei meu irmão. Ele tá aqui me ouvindo. Ele apostou a boina dele, de fuzileiro, comigo, né? E a gente brincando lá na chácara com arma de pressão mesmo, Eu tenho uma também. e aí, todo o alvo que ele colocava, eu acertava na sequência. Tarde inteira, não perdia nada pra ele. Aí ele cansou, nós amarramos uma latinha piriguete no alto de uma árvore, e com vento, Aham. né? E acertando toda vez. Eu falei, não, agora é o seguinte, tem que acertar o arame que está pendurando a latinha. Não Égua o arame doida. você não enxergava. Aí chama a gente, você é mais craque que eu, sabe disso, era o tiro cego. A gente mirava na latinha e 1 grau, 2 graus a mais, para ver se acerta no arame. No terceiro tiro eu derrubei a latinha, talvez foi um tiro de sorte, mas estou com essa boina até hoje. E aí eu aprendi o básico com ele e fui fazer o curso lá. E realmente cara, tem eu tenho que falar até o nome dele, deixa eu ver se eu lembro dele, ele é da Polícia Civil, O pessoal do GOT é da Civil. o GOT é um dos maiores do país. Tô tentando lembrar o nome dele. Ele que deu esse curso, que era um dos que estavam à frente, que é de Araguatins, Abisaí. Ele é filho de Araguatins. Um cidadão que você não tem ele não tem a altura do tamanho da força e da competência dele. E a gente... Ariston, não? Ariston, exatamente. Estava com ele, com o nome aqui, lembrando. Ariston é craque. E craque. Grande Ariston, um abraço pra você. É um dos caras que... Não, é O uma... Ariston é da primeira turma do uma GOT lenda, em 2004. Quer Sabia? dizer, a gente fala pra Há ele é um 18 tocantinense respeitado no Brasil, o Abisai sabe disso. É um Qualificadíssimo. fora de série. Qualificadíssimo. A gente ficava lá no sol quente para fazer um treinamento de 15, 20 minutos. O sol derramando assim, eu saía, todo mundo, ser humano normal. Ele passava o dia debaixo do sol quente, não Parecendo comia, um árabe. não bebia água, nada. Era assim, esse cara não é desse planeta. E aí eu aperfeiçoei e lá realmente eu fui o segundo colocado lá do treinamento, dentre os craques da Polícia Civil, Caramba. com alguns da Polícia Militar,
E ele falou, Breno, você tem um talento nato para atirar. Embora eu não pratique, mas eu tenho esse talento mesmo de atirar, de O treinamento foi lá e Bom, eu já sou o contrário, eu pratico, mas não sou um talento, entendeu? E tem uma coisa, você abriu as portas, porque foi... eu acho que foi um dos primeiros cursos que nós fizemos na Academia Itinerante, porque na época nós conseguimos um aporte de verbas e tal, e eu fui diretor da academia, depois virei subsecretário, o César deixou nas minhas mãos, eu falei, menina dos olhos. Aí o diretor, falei, eu quero, porque era um projeto meu. Muito bacana. Eu quero levar a academia itinerante, eu quero ir em todas as regionais. E aí foram para Araguatins, quando falaram, tem um promotor querendo participar. É para participar, sim. Por quê? O promotor, que é aquele homem que está ali cuidando da parte do crime, que tem uma relação muito próxima com a polícia, isso gera uma cumplicidade sadia, de respeito, de moral, né? Pessoal um com o outro. Foi muito bacana. Duas coisas que me aconteceram na minha carreira de promotor, que, dentre outras tantas, mas que me marca, foi esse curso, que eu fico feliz, ó. Eu não sabia, descobri agora que o Abisael autorizou. Se ele não autorizasse, né? Você ia ficar. Não, você ia chegar Você ia lembrar o nome dele. A gente já tem um filho de uma égua lá que não autorizou. Hoje você resolveu Foi um curso muito bom, assim, e efetivamente a gente... E na época eu era cabeludo. Cabelo grande, eu era o... Também já fui, só para registrar. Eu era o... Só para dizer que eu também não estou para trás, entendeu? É verdade. Já fui, cara, tinha os cabelinhos aqui. Difícil acreditar. Eu vou mandar pra vir que constar aqui uma fotinha aqui em algum lugar aqui desse vídeo, eu cabeludo. Os amigos falavam que eu era o cover do Álvaro Carneiro e aquele... o Steven Seagal, mas os inimigos falavam que era mas os inimigos falavam que era o Sidney Magal purinho. Tudo mas sempre tem os dois lados. E aí era só testar, era só botar a Sandra Rosa Madalena. Ver o que saía. É bom pra descobrir quem que era amigo e quem era inimigo. E nesse curso, realmente foi isso. A gente aproximou ainda mais com a turma da Polícia Civil. E outra coisa que me deixou muito honrado foi também... Esse foi um dos primeiros, se não for o primeiro, viu, Abisaí? É itinerante. Eu acho que talvez foi o primeiro. Lá em Araguatins, da Polícia Civil. Eu acho que foi. E eu também tive o privilégio de ser o padrinho do primeiro curso de Força Tática feita no Tocantins. Foi em Araguatins também. E o Major Valdeondes, na época era Major. Força Tática já da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Sim. Ele foi meu aluno. Valdeondes? O Valdeondes foi meu aluno da Federal. E quando eu era promotor em Araguatins, ele era o comandante da tropa lá. Legal. E fez esse curso e me honrou como sendo o primeiro padrinho da turma de formação tática. Excelente. Foi excelente para mim. Tá aí para mim uma das coisas que eu acho importante. Agora o Thiago não gosta de tiro. Nossa, eu adoro. Eu gosto, né? Eu não gosto não, eu adoro. Eu também, eu não pratico não, Bisaí, eu não sou de praticar, porque é um vício também, né? Quem atira fica vício. Só tem uma coisa que eu quero registrar aqui. Daniel, meu amigo. O Daniel não ia deixar, se o Daniel estivesse aqui, ele ia... Daniel, eu quero fazer um registro. Depois que você viajou, você não está participando, o Thiago não anda mais armado. Então eu quero que você preste atenção. Quando você retornar, a gente conversa. Tem algo de estranho. Meu sócio, porque quando você estava aqui, ele estava armado o tempo todo. Foi só você viajar, ele nem armado anda mais. Então vamos descobrir isso depois. Agora eu só ando com minha gaita. Aqui, ó. O perigo é isso aqui, cara. E toca. Esse é o perigo. Toca muito, toca o dia inteiro. Já esse talento eu não tenho. Quer dizer, já me superou nisso aí. Também não tem, não. Tem não, né? Ele acha que... Vocês não tocam nada, não? Não, pô. Eu toco alguma coisa. Não. Já toquei muito. Essa idade. Só no pensamento. Já fui, Boni. Eu tinha falado uma coisa que eu acho que vale a pena eu contar nesse podcast. Um testemunho divino, vamos dizer assim. Como eu virei professor, concursado na Federal. Aqui da Tocantins? Daqui do Tocantins. Eu sou concursado. Eu tenho até uma história que... hoje eu não sou mais do quadro, mas eu estou judicializado. Isso aí, ganhei até ação judicial. Eles vão ter que me voltar, né? E me reembolsar todos esses anos que eu sofri uma outra história, uma história mais pesada. Mas como que eu entrei na faculdade? Era um concurso e eu tinha... Na época eu estava dando aula, aquele tanto de aula. Sim. Cursinho, inclusive, estava dando aula no cursinho do nosso amigo Márcio Barcelos. E a matéria, Bisaí, era penal. Então era um aulão para 400 alunos, que ia ter uma prova para a polícia, não sei se militar ou civil. E era no sábado. O que aconteceu?
Na sexta-feira era o sorteio, na parte da manhã era o sorteio do tema. E aí eu lembro como se fosse hoje. O que eu tinha para fazer nessa sexta-feira? Na parte da manhã, eu tinha que entregar um material de término da minha pós-graduação em Direito Internacional, conclusão da pós-graduação. À tarde, eu iria estudar para a prova, que seria no sábado pela manhã, né, do meu concurso, e também aproveitar para preparar o aulão à noite para o cursinho. E tinha um casamento de uma prima minha, nessa sexta-feira, que eu também não podia faltar. E eu tinha programado tudo. Falei, não, vou estudar, vou no casamento, mas só vou ficar até... Não vou amanhecer o dia, né? Vou até umas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, durmo um pouquinho e vou para a prova. E eu fui lá e sorteei o tema. O tema era competência em processo civil. Quando estava tudo certo, uma tia minha me liga, meu filho, eu tenho uma ação lá em Porto Nacional, do juizado, eu só confio em você. Aí eu, meu Deus do céu, como é que eu vou abrir mão da minha tia? Era à tarde a audiência. Não, tudo bem, eu vou estudando, não vai mudar nada, eu vou, em vez de estudar numa sala, eu vou estudar dentro do carro. E aí na hora que eu estava indo, eu falei, tia, nós vamos no mesmo carro, tá bom? Tá, sua prima vai junto. Minha prima foi nervosa, por conta daquela situação de audiência, uma audiência simples, mas as pessoas que não são da área ficam nervosas. Meu primo vai dirigindo. Aí eu fui dirigindo. O que eu tive que fazer, Abisaí? Eu tinha que escolher entre sacrificar os outros ou me sacrificar. E escolhi me sacrificar. Eu não tive tempo de estudar para o meu concurso. Mas não deixei minha tia na mão, fiz a audiência. Terminei minha pós de manhã. À tarde, que era para estudar para o concurso, eu acabei estudando alguma coisa para dar aula para os meninos. E fui para o casamento. E falei, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser nessa prova. Eu vou revelar um segredo aqui que nunca foi revelado. Cheguei na prova, 20 minutos para você dar uma aula sobre a matéria, e depois o difícil era exatamente a sabatina. Doutora Elvia Túlia, doutora Maria do Carmo, defensora pública, e o presidente da OAB hoje, o Gedeon. Só gente de peso. E aí eu falei, e aí um certo embromesco, eu já dava aula, já tinha um certo conteúdo, eu falei assim, antes de começar a falar sobre competência, especificamente no processo civil, é preciso que se diga que existe a competência internacional e a competência interna. A competência internacional são dos estados, de outros países, a relação de direito penal internacional. Mas essa não é o que trata da matéria hoje. Vamos falar sobre competência. Aí fui falar sobre competência territorial, razão do valor da causa, e assim consegui, de uma certa forma, sem aprofundar, enrolar, falei os 20 minutos. Terminada a fala, doutor Elvia Túlia vira e fala assim, olha, doutor, o senhor, na sua aula, começou a falar sobre competência internacional, e eu queria que o senhor tratasse sobre a emenda constitucional, que entrou com os tratados de direitos internacionais públicos, com força de subemenda, emenda constitucional, e aí a Maria do Carmo falou assim, não, doutora, mas isso aí foge ao tema, está contra o edital. A senhora está perguntando algo que não é da matéria. E aí o que eu fiz, Abisaí? Como é que Deus age? A minha pós-graduação de 2 anos era exatamente essa pergunta. Que ela fez. Que eu estava afiadíssimo. Deixa comigo. Aí eu falei, mais ou menos isso. Eu falei assim, não, eu gostaria de tentar a resposta. Muito embora me sentindo extremamente prejudicado, mas não fuja ao desafio. Mas E eu aí, jamais... Abisaí, não conclusão, em 30 minutos. Uma pergunta eu gastei 30 minutos para responder. Que era o tempo das questões. Ela já Aí estava agoniada. Aí ele terminou assim, eu acho aí que é isso. eu dei uma aula. Introdutoriamente. E aí foi o show, e aí simplesmente eu tirei 10. Eu Excelente. consegui 100 títulos, porque eu não tinha títulos como os outros candidatos. Passei todo mundo, fui o primeiro colocado. Maravilha. E na minha aula, aí o segredo que eu vou revelar aqui, em primeira mão para ter alguma... Uma exclusividade, um furo. E na minha aula eu falava assim, Abisaí, mas não é só isso. Como na minha época tinha... Vocês lembram, talvez o Thiago é muito novo, tinha uma propaganda que foi a embrionária do Polishop. Porque esse Polishop é uma propaganda que dura horas. E na nossa época tinha as facas Guinson, o Dobbs aí vai lembrar. Falar. E as meias Vivarino. Você lembra? As facas Guinso, cortava tudo. Cortava prego, cortava tudo. Aí você comprou uma faca Guinso hoje... 2000. Mas eu nunca vi isso não. Me fala. E aí você, mas hoje você ganha a segunda faca. Era 1 hora de propaganda que você comprava 50 facas Guinso.
E elas cortavam tudo. E na sequência tinha as meias vivarinas, que eram as meia calças das mulheres que não desfiava nunca. Furava com garfo, o gato arranhava. Aí tinha uma lenda que as facas guinso cortavam tudo, menos as meias vivarinas. E nessa propaganda era assim, mas não é só isso. Mas não é só isso. Foda. E aí na minha aula eu usava muito isso no dia da minha prova. Mas não é. E o presidente, o Gedeon, foi um dos que corrigiu a prova escrita e lá não tinha como saber quem era, porque você não tinha contato com o nome. Mas na minha resposta por escrito, eu comecei a responder, eu estava preparado na época, eu falava tal assunto e falava, mas não é só isso, mas não é só isso. Aí eu aprofundando no conteúdo. E quando eu comecei a dar aula, na minha aula também eu falava, mas competência em razão da matéria, mas não é só isso, tem também isso aqui. E aí ele falou para mim, depois de muito tempo lá, campanha da OAB, ele me encontrou e falou, Breno, quando você começou a dar aula lá, eu liguei aquele cara que deu aquelas respostas, que quando eu estava corrigindo a sua prova, sem saber que era você, falei, cara, esse cara é muito bom, ele já chegou aqui e ainda está aprofundando. Então, ele fez o link. Então, eu consegui, e eu falo, qual que é o meu testemunho? Nós sabemos que a gente não sabe tudo. E Deus me dá a oportunidade de, sem querer, né, se não foi intencional, saiu uma pergunta que era exatamente... Porque se eles me perguntassem... E é uma pergunta que não estava... Não estava. E se eles me perguntassem de competência lá no dia, eu ia me embananar, porque eu não tinha tido tempo para preparar. Ia ser muito rasa a resposta. Fez uma pergunta fora do tema e eu consegui a resposta dessa forma. Porque eu havia preparado há 2 anos esse assunto. E era uma novidade na emenda constitucional 40... Acho que foi a emenda constitucional 45 que trouxe isso aí. É os propósitos da vida, né, cara? Os a redação, cara, da novela. Da novela. Então, olha isso. Eu passei para promotor, Bizarro, sabe por quê? Eu já dava aula, achava que era bom para falar. Na minha prova de tribuna eu saí mal. O dia que olha soltou só, a língua desse homem... Hoje eu virei promotor de júri e na minha tribuna eu tive uma nota péssima. Não sei a razão, enfim. Achei que fui bem, mas por alguma razão não me deram nota. Mas, Tiago, homenageando o Tiago, a prova de tributário, eu tirei nota máxima. Fui a única nota máxima. E muitos questionaram até a pergunta. Na época, Tiago, era o seguinte. Foi perguntado um tema em constitucional que ligava a tributário, que muitos disseram, inclusive, que era fora do edital. E eu tirei 10. Como que eu tirei 10? A pergunta era se as imunidades tributárias que se estendem aos entes estariam estendidas às empresas de correios e telégrafo. E na época foi uma novidade, uma mudança. Do STF e tudo exatamente. Mais. Aí eu fui avisar aí, a pergunta era essa, prova oral. E eu não sabia a resposta. Aí, joga como a pergunta aí para quem está assistindo, né? Aí eu fiz assim, comecei a falar sobre o que eu conhecia de direito administrativo. Os entes, empresa de economia mista, comecei a falar que a empresa de correio e telégrafos era uma empresa pública, mas não qualquer empresa pública, que prestava um serviço exclusivo, que não tinha concorrência, diferente da Caixa Econômica Federal, que, embora empresa pública, ela concorre com a Sociedade de Economia Mista, que é o Banco do Brasil, e fui navegando nessa ideia e raciocinando, e pensando aqui. Uhum. E eu fui pela lógica, eu falei, mas se ela é uma prestadora de serviço exclusivo, não tem concorrência, não tem sentido cobrar imposto. Aí eu falei, não. E aí o examinador do SESP falou, o STF já se posicionou? Aí eu falei, olha, se eu disser que sim ou que não, eu vou estar traindo a minha consciência. Amado mestre. Mas eu ouso arriscar que se o STF se posicionou, conforme eu vinha realmente acompanhando as decisões, porque eu já fazia isso nos informativos, né, nos informativos do STF, lendo e rabiscando no site do professor Simonato na época, eu fui e falei, se tem decisão, é muito recente, porque realmente não tinha visto, e é nesse sentido. Ele, estou satisfeito. Saí de lá, Bisaí, sem ter certeza de nada. E na época não tinha internet como tem hoje. Google, você saiu celular. Sem entender o que você sem entender, falou. Nem sabia se eu tinha saído bem. Aí eu liguei pro Cristiano. Cristiano hoje é promotor de justiça em Goiás. O Cristiano era assessor do MP. É um gênio. Esse é gênio. Conhecia tudo de STF, sabe a bibliografia de todos os ministros. Eu liguei pro Cristiano e falei, Cristiano, me tira essa dúvida. Ele era o meu Google, né? E ele falou, Breno, você falou o quê? Eu falei isso, contei a resposta. Ele falou, cara, não acredito. Aí eu, por quê? Ele não poderia nem ter sido perguntado, porque saiu no último informativo. Houve um erro de grafia na gráfica do Senado, vai ter que ser reeditado. Isso vai dar problema, então, mas rapaz, me responde.
Eu acertei ou não? Eu falei, Breno, você tirou 10. Antes de eu... E realmente eu tirei 10 em tributário. Você vê como é que é. Hoje eu tô do lado de um penalista. Penal eu saí mal pra caramba, achando que tava dominando. Era professor de direito penal e processo penal. Mas tá aí a importância do raciocínio jurídico. Eu falava hoje isso com uma colaboradora aqui do escritório. Que eu falei, olha, é isso aqui e tal, passando algumas orientações gerais sobre uma situação de direito de trabalho, que também é uma área Mas que aí eu a não matemática. A Pois matemática é não a salva. É a lógica. O raciocínio lógico, a matemática. Perfeito. E aí eu verdade. cheguei. E aí eu falo, penal me puxou para baixo e tributário me salvou. De forma que eu fiquei lá, Aí. demorei a ser chamado. E aí eu sempre falo, e essa demora, Tiago, me tornou preparado. Porque quando eu virei promotor de justiça, eu já tinha 10 anos de advocacia, dava aula, né? Quando eu passei para concurso, para promotor, eu tinha feito um concurso em 2001, que eu achava que estava preparado, de conhecimento, mas não tinha experiência de vida. E talvez se eu tivesse virado promotor, não seria um promotor bom como sou hoje, vamos dizer assim. A minha qualidade vem exatamente dessa... vivência. Desse chão de fábrica, desse balcão, de esfregar o balcão, o terno suado de advogado no balcão ali, conversando com as partes, saber o valor do advogado, porque o cidadão vira, às vezes, promotor, vem do banco de faculdade, faz os 3 anos de estágio de atividade jurídica que foi exigida no meu concurso, no meio do meu concurso. Eu fui liminarista, Abisai. Eu tinha 7 anos de advocacia aqui, eles não aceitaram. Então, uma história difícil. Eles recusaram o meu tempo, eu tive que recorrer, entrar com mandado de segurança. Maria do Carmo foi minha advogada, fez o mandado de segurança, deu um pau no computador, faltando meia hora para acabar o prazo. E ela, não, vou fazer de novo, eu tenho prática. E ela do zero fez, a habilidade. Entrei, despachei com o esmagador, eu tinha 24 horas para conseguir uma liminar para poder fazer a prova. O atual Procurador-Geral de Justiça, o Luciano Casarotti, também estava junto comigo, liminarista também. É mesmo. E mais outros 2, o Jordan, que virou juiz, e o Décio, que virou promotor Jordan. também. O Jordan, juiz, estava junto do meu carro, o Peugeotzinho branco. Carregava ele aqui, os 4. O Jordan foi delegado de polícia, não foi? Acho que o Jordan foi. Foi lá em Goiás. Né? O Jordan Jordan é um não, baixinho? Não, esse é outro juiz que Jordan está no interior hoje. O Jordan está no interior. Ele é baixinho também. Acho que para ser juiz tem que ser baixinho. Não, mas viu? ele era aqui de Ponte Alta. Teve em Porto esse Jordan, não teve? Ele não. Não, esse que você está falando, eu sei. Ele passou em primeiro lugar. Esse foi delegado em Goiás. Isso, é o primeiro delegado em Goiás. colocado juiz. Eu esqueci o nome dele agora, mas não é o mesmo Jordan, não. E aí eu falo baixinho porque todo mundo que é menor do que eu é baixinho. Com certeza. você A tá- felicidade Thiago, de um por baixinho... exemplo. Eu sou mais alto. 1 ou 2 centímetros. A felicidade de um baixinho é achar um melhor ainda. Aí foi essa luta. Eu, pra chegar a ser promotor, ainda fui liminarista, no sufoco, entrei com mandado de segurança. Toda essa dificuldade, mas deu certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, saindo um pouquinho desse... É porque nós não podemos deixar de comentar a respeito desse programa muito interessante que você tem aí no Instagram, que é o seu programa de live, né? Que você tem feito várias lives. Na semana agora, na quinta-feira, entrevistou a professora Larice, né? Foi. Uma temática muito interessante, que foi de estagiária a professora, né? Então ele entrevistou o Biasotto, Pedro Biasotto, teve a Pessoa oportunidade. incrível, né? E o seu, o Juvenal Biasotto, Kleber, né? Foi o seu Juvenal Kleber. primeiro Aliás, chefe, O né? Didimo Heleno. Didimo Heleno teve com a gente aqui também. Biasotto tem que vir aqui conosco, hein? sabe? Biasotto Biasotto tem o convite história, Tá pô. aí, cara. Tem. Pô, Eu já fiz um júri com o Biasotto, enfrentando ele e ele ao meu lado. Fantástico. Ele o Biasotto. Biasotto tem uma tirada que eu vi ele falando muito isso. Ele tinha um negócio de falar assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou crescer assim. Da Gabriela. Ele fala isso em sala de Então, aula. excelente O pessoal jurista, ficava não precisa reclamando, né? Eu escutei essa expressão que eu vou falar agora do Miguel de Siqueira, promotor de justiça, a síndrome do vira-lata. Sabe qual é essa? A gente tem essa síndrome, nós tocantinenses achamos que o bom é o pastor alemão, é o paulista, é o carioca e tal. Mas e tem aí muita coisa boa por aqui. Né? É isso que eu quero chegar nesse isso ponto. é verdade. O que eu fiz, Abisaíde, sobre essas lives? Eu dava aula, e nós somos professores, sabemos que dizem que o homem tem 3 moscas azul, que se for picado, acabou. É ser professor, porque isso aí não tem lógica. A gente sabe que é um sacerdócio. Né? Ser professor é sacerdócio. Outra é ser radialista, que isso aqui é
praticamente um rádio. Sim, não É viciante, né? Eu fui radialista, eu tive um programa de rádio que chamava Café com Promotor, que eu posso falar um pouquinho sobre ele aqui. E outra é a política também, que diz que se a pessoa entrar na política é outra mosca azul. Essa última eu escapei, embora seja da família de políticos, né? Eu não vou dizer, não vou nem me arrepender nem achar ruim, né? Eu escapei. Mas é outro caminho. Outro caminho. E aí o que acontece? Eu, sendo professor, dava aula, última universidade que eu dei aula foi na Unirg, vim embora para Palmas e continuei um ano virtualmente enquanto a pandemia existiu. Meu contrato acabou com a Unirg e eu fiquei naquela... Sabe aquele cachorro que anda atrás no caminhão de mudança e o caminhão para e o cachorro fica assim, sem saber o que fazer? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, louco para voltar a dar aula, mas nem fui atrás também nas faculdades aqui. Fiquei assim meio perdido. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer umas lives. Que eu mesmo falar sobre temas. E eu comecei a fazer umas lives. Daí comecei a convidar. E aí aquela história, aí tá indo. E eu convido os amigos da advocacia, do Ministério Público. E por incrível que pareça, para ir de frente a essa questão da síndrome do vira-lata, que eu discordo, aqui a gente tem talentos fantásticos. Demais. Pessoas cultas, pessoas com histórias maravilhosas. E eu não desmerecendo os outros estados, muito pelo contrário, mas a gente tem uma gama de pessoas maravilhosas que a agenda está lotada até 2050. Dá um sabe? exemplo do nosso sócio aqui, Daniel. Daniel. É um gênio na verdade. parte de direito contratual. Assim, eu não consigo conhecer, considerando todo o nosso país, eu não consigo falar assim, esse cara talvez seja melhor do que o Daniel. O Daniel é um cara incrível. diferenciado. Você não consigo saber alguém que consiga ser melhor que ele. No Brasil. E aí Essa parte você corta depois. Essa puxada de saco aí. Não, pô, o cara é meu sócio. Só porque eu falei negócio da arma aqui, ele já tá preocupado que o Daniel vai... Não, o Daniel não vai gostar. Ele falou, vocês falaram muito tempo de arma. E aí, Dabizaí, a qualidade de pessoas e amigos que a gente vai lembrando e convidando, tem gente muito boa aqui. Tem Verdade. todas as áreas. Eu até falo, por exemplo, eu fico honrado pelo convite, sou promotor do júri. Eu sempre falo, a gente não deixa nada a desejar para nenhum promotor do júri, advogado do júri do país. Não tenho dúvida Não disso. tem. Aí você pega um tributarista, um civilista, enfim. Nós falamos agora da Polícia Civil, do Ariston, que é uma referência nacional. Ele é nacional, ele na área dele ele é uma referência. E assim temos muitos. E a gente tem que valorizar. Eu sou um pouco, não é nem bairrista, porque nós todos somos um pouco. O Abisaí é goiano, né, Abisaí? Goiano, goianiense, vilanovense. Paulistano, mas eu sou vilanovense também. paulista, na verdade, mas eu fui criado aqui. É isso que eu quero falar. Sou Todos tocantinense. nós, eu sou talvez raiz mesmo, minhoca, porque eu sou já de algumas gerações, mas isso aqui é o melhor lugar do mundo, Abisaí. Aqui tem gente de todos os lugares que vieram para cá e Construíram e com identidade. Exatamente, são tocantinenses de coração e competentíssimos. Eu sempre falo, você não precisa fazer qualquer congresso. Claro que às vezes a gente convida de fora, o último que eu falo, o Rogério Sanches, né? Uma estrela nacional chegou aqui. Mas eu falo, do nível do Rogério Sanches a gente tem aqui. Pode não ter a fama, que aí é outra coisa diferente. O mercado de São São Paulo é percebia diferenciado, isso, sabe? A gente percebia isso quando a gente organizava congresso. A gente trazia muitas vezes, aí o professor local vai abrir para o cara do nome. E aí os alunos estão naquela expectativa, e aí vem o professor, faz uma palestra, o pessoal interage, dá risada e tudo mais. E aí vem o renome. Eu não vou falar para ser injusto, mas assim, tem alguns nomes aqui nessas prateleiras que são nomes que se eu falar, vai falar assim, caramba, você teve aula com esse cara? Tive. Como é que era a aula dele? Horrível. Qualquer colega meu que eu já tive dava uma aula muito melhor. Sim. Mas por quê? Porque às vezes a gente acaba valorizando demais o que é de fora e esquece o que eu percebo é nós assim, temos bons Breno, profissionais. por exemplo, é questão de mercado. Né? Você vê um mercado de São Paulo que é gigantesco. Né? Qualquer nível de relacionamento que você tem em São Paulo é centenas de vezes maiores do que o que nós temos aqui. Então, um bom professor, um bom promotor, um bom magistrado em São Paulo, ele tem a caixa de ressonância muito maior. Então, aqui exatamente, essa caixa de ressonância aqui é muito menor. Não significa dizer, todavia, tanto é que nós temos aí, depois vamos até conversar sobre isso,
O Rogério Sanches esteve aqui, está querendo voltar, está querendo fazer curso aqui com parceria com a gente, porque ele gostou demais disso aqui. Ele ficou deslumbrado. Isso aqui é legal, porque eu sempre falo, hoje eu fiz curso LFG. Eu tive a oportunidade de aprender com alguns professores de fora que eu não teria. Sim. Mas os cursos que eu tive cursos aqui com Axioma, com Jurídico, que a qualidade não mudava. Muito bom. O próprio Márcio Barcelos, que fazia os cursinhos na época, sim, convidando Absaí, convidando um ou outro profissional daqui, que o nível era do mesmo da qualidade. Então é isso que eu falo, a gente consegue ficar no mesmo nível sem... Você falou esse negócio aqui da valorização. Eu tive um programa de rádio chamado Café com Promotor, em Araguatins. Eu fui premiado, Absaí, no Prêmio Novari. Eu cheguei nas finais do Prêmio Novari. Legal. Não ganhei o Prêmio Novari, mas ganhei um título que eu acho que, não sei se o Tocantinense tem. Eu sou cidadão carioca. Caramba. Eu fui homenageado por um vereador do Rio de Janeiro por conta do Prêmio Novari, ganhando um título de cidadão carioca por conta do programa Café com Promotor. Que legal. Como é que surgiu essa ideia? Eu era promotor em Araguatins, aí cheguei para ser promotor, fui convidado pelo padre para o programa de rádio do padre. Fui entrevistado e tal, e aí era um programa evangelizar na rádio, a rádio comunitária Sucesso FM. Aí eu pensei, cara, o promotor não faz muito diferente de um padre, não. Nós queremos o mesmo objetivo. O bem-estar social, a pacificação, né? E se errou, a gente pune. Mas a linha... Penitência. A linha é legal. E eu falei assim, padre, será que eu poderia ter um programa de rádio? Aí ele, claro, seria um prazer pra gente. Aí eu pensei o nome, Café com o Promotor, fizemos, tinha arte, tinha tudo. E todos os dias eu ia na rádio. Era um programa para ser 20 minutos. Mas logo nas primeiras semanas eu vi que não ia ter feeling desse jeito. E eu também não daria conta de ter um programa diário. Diário, né? Aí eu passei a ser semanal e 1 hora. Era 40 minutos a 1 hora. Como fosse um podcast, só que semanal. E eu fiz isso. No começo eu queria falar sobre direito constitucional, falar sobre os direitos para as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas a realidade me ensinou outra coisa. Eu tinha que ser ao vivo. As pessoas perguntavam, eu tirava dúvidas. E eu percebi a necessidade, porque muita gente vinha do assentamento para ir falar com o promotor, chegava lá, gastava um dia, e não era assunto de promotor, era assunto de defensor, ou era assunto de delegado, ou era assunto de PROCON, e as pessoas perdiam a viagem. Então eu fui orientando aquela comunidade. E, Absaí, tem histórias engraçadas. Eu fiz acordo ao vivo. Teve uma vez que estava tendo um concurso para a Câmara dos Vereadores. E aí alguém ligou e falou, professor, doutor, eu sou uma pessoa humilde, eu estou querendo fazer o concurso, e no concurso não tem a opção de pessoas carentes não pagar a inscrição. Aí eu falei, não, é um direito constitucional. Faz o seguinte, hoje eu vou fazer um ofício ao presidente da Câmara para que coloque essa opção. E aí, antes de terminar o programa, o presidente da Câmara liga e fala, doutor, nem precisa fazer o ofício, gasta papel não, que é contra os meio ambiente. Nós estamos ouvindo o programa e já concordamos, conversamos com o jurídico aqui, estamos de acordo, já estamos fazendo o aditamento, alteração e tudo. Então, esse tipo de coisa acontecia, era um resultado fantástico. Caramba. E foi 10 anos esse programa Café com Promotor em Araguatins. Excelente. Tinha resultado mesmo. Leno, você é um cara multidisciplinar, cara, que vida em quanto tempo, bicho? Tá assim, e tem história, viu? Tô impressionado. Essa é boa, você vai gostar. Eu dava aula, Absaí, na Federal e voltava para Araguatins nos primeiros meses. E aí eu vinha de ônibus, para não deixar a turma na mão, eu vinha sexta-feira, dava aula no final de semana, e pegava o ônibus no domingo, voltava para Araguatins. Chegava de madrugada para fazer o programa de rádio, que era uma segunda-feira de manhã. E aí só tinha um taxista lá, em Araguatins. Não lembro o nome, mas não era só esse taxista na época. E aí eu falei, eu vou te mandar um abraço no programa de rádio. E aí eu tô lá, mandei um abraço, né, para o meu taxista e tal, e toquei o programa. No meio do programa, uma moça falou, olha, eu queria saber se eu tenho um filho que ele tem deficiência mental e tal. Ele tem direito à pensão? Sim, mesmo acima de 18 anos. E no caso dele, ele vai ter necessidade para sempre. Sim. E ele vai sempre ser dependente do pai.
E é só comprovar a possibilidade e a necessidade. Aí, mas como é que faz isso quando o pai é amigo do promotor? Porque era o taxista. Aí eu falei, aí que tem que dar exemplo. Aí o taxista, não satisfeito, escutando o rádio, foi ao vivo, parecia programa do Ratinho. Eu quero meu direito de resposta, eu quero contar o meu lado. E aí, resumindo, eu virei e falei assim, nós vamos, todo mundo daqui da rádio, para lá para o MP, e vamos sentar e entabular um acordo. E assim fizemos. Casos de família. Casos de E esse família. garoto, o Alessandro, eu passei a ser voluntário da PAI. Eu fui voluntário, professor de basquete e de atletismo. Caramba. Durante muitos anos. Foi a melhor experiência da minha vida. Aqueles jovens me tinham como um professor, um mestre, né? Então eu dava aula de basquete para eles. Fomos no campeonato estadual em Nova Isso Olinda. na PAI. Na PAI. Era o professor. Pegamos um ônibus na época, saímos ao vivo, com cobertura ao vivo da rádio, com a turma. Dormi um final de semana em Nova Olinda com a nossa turma. E participamos do campeonato de futebol. Foi uma aventura. Pagode rolando, parecia a seleção brasileira. Com apoio da cidade inteira. No primeiro jogo nós perdemos de 39-0. Mas por quê? Porque nós competimos com surdos e mudos de Araguaína. Então a deficiência surda e muda é só um problema de audição. E os caras eram craques no futsal. Enquanto que o nosso tinha deficiência mental, física. Motora. E nosso goleiro Rony, cada gol que ele pegava, que nós perdemos 37, mas era para ser 137. E cada gol que ele pegava, a torcida ficou toda a favor da gente, entendeu? Foi uma experiência Bacana. fantástica. Caramba. Ó, se me permite, Pô? eu tinha um aluno na UBRA que se chamava Pedro. Foi um aluno fantástico. E fui ser promotor em Araguatins. E lá eu era voluntário da PAI. Sendo voluntário da PAI, eu tinha um aluno que chamava Pedro também. O apelido dele era Buiú, tinha síndrome de Down. E o Buiú era o seguinte, ele jogava futebol, do nada ele fantasiava um desmaio. Era coisa dele. Toda hora ele desmaiava na quadra, parava todo mundo, vinha um corpo de bombeiro, E a quadra era na praça pública, lotada de gente. Aí ele voltava à vida, né? Porque ele morria e ressuscitava todos os jogos. E todo mundo vibrava, era um gol a volta dele. Beleza, aí lá em Araguatins tinha um único restaurante. E o presidente da Câmara da época, Zé do Coco, me parou e falou, ô doutor, eu queria muito falar com o senhor, sou presidente da Câmara e tal... E o senhor é pai, o senhor é professor do meu filho. Aí eu, Zé, como é que é o nome do seu filho? Pedro. Aí quando ele falou Pedro, eu pensei que era o Pedro Buiú da PAI. Mas ele estava se referindo ao Pedro, aluno meu da UBRA, que tinha sido meu aluno. Aí ele falou assim, aí eu falei, nossa Zé, mas você é pai do Pedro? Sou, Pedro Buiú, né? Aí ele... Que bacana. Olha, Zé, vou te falar uma coisa. O seu filho é um talento, viu? Ele é um talento. Aí, obrigado, o pai todo orgulhoso. Aí ele falou assim, pode investir nele, viu? Pode investir nele, que ele é craque. Ele é craque. Ele, é tão bom ouvir isso. E aí eu falei assim, e tem mais, doutor, eu tenho outro filho e vou mandar pra lá. Aí eu falei, caramba. Você tem outro filho? Ele é especial também? Aí ele, muito especial. aí eu fiquei assim, pô, ele tem 2 filhos especiais, né? Que bacana, Pedro, olha. Zé, que bacana, viu? Fico muito, assim, feliz que você... Não, eu vou investir. Aí eu falei pra ele, Zé, vou falar uma coisa. Ele é fantástico, maravilhoso. Agora, aquela mania dele de desmaiar, né, na sala. Aí ele, desmaiar? Você não sabia, não, que ele desmaia? Toda aula ele desmaia. Só que ele volta, ele é um comédia, né? Aí ele ficou sem entender e saiu. Aí minha esposa falou, amor, você tá achando que é o Pedro da PAI? Eu falei, não é não? Não, é o Pedro da UBRA. Caramba! É outra coisa que o Zé estiver escutando aqui, ele vai saber hoje, porque eu nunca tinha falado. Aquelas coisas, telefone sem fio, né? Sim, confusão total. Excelente. Bom demais. E aí, Thiago? Tá na hora, infelizmente, né? Nosso tempo tá começando a encerrar. Que história, bicho. Tem gente que tem história nesse mundo, mas a sua, meu brother, né? É engraçado. E aí, assim, a mensagem para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente agora, é essa mensagem de correr atrás, cara. Porque, assim, a gente não sabe quais são os desígnios, né?
qual que é o caminho que a gente vai trilhar, mas no fim as coisas fazem sentido. Olhando hoje o passado, você fala, caramba, é o caminho. Mas lá naquela época, quando você estava lá com uma coisa deu errado, tentou, teve que prestar, teve que entrar com a ação, que você olha naquele contexto e fala assim, caramba, será que é isso que é para acontecer, né? E aí, passado anos, quando você olha para trás, vai, nossa, tudo se encaixou. E é importante porque às vezes a gente está vivendo aí, por exemplo, quem está assistindo a gente, está vivendo ali aquela dúvida da faculdade, está vivendo um momento difícil na faculdade. Quando olhar para trás, cara, tudo vai fazer sentido. E isso é importante para você. Tá? E tá? tem até aquela situação, eu estava até comentando esse dia. Eu estava até falando com os alunos esse dia. Às vezes você olha assim, o Breno Simonassi, promotor de justiça, Tribunal do Júri, ganhou mais um júri, um cara de sucesso, e o cara se espelha nele e fala, pô, eu quero ser o Breno lá no futuro. Mas eu digo sempre para os alunos, olha, não olhem para algo que está pronto. E a sua história hoje é muito interessante, porque você demonstrou aqui que para que você chegasse aonde você chegou, em todas as áreas de atuação, houve muita coisa. Sim. Houve dedicação, houve busca, houve bênçãos divinas também, para você que tem muita fé. Sim. Então a pessoa tem que acreditar em si mesma, acreditar na sua capacidade, não desistir do desafio, né? Porque tem muita gente que desiste no caminho. Primeiro obstáculo, ele já desiste. E é o que a gente sempre, né, Tiago? Você como professor e eu, e você também. É algo que a gente sempre transmite para os nossos alunos. Se você tiver propósito na vida e enfrentar, você vence. Talvez não naquilo que você queria, no que você buscava, mas você vai encontrar um êxito na boa fé e na boa vontade e vai ter sucesso sim, basta querer. Ó, eu digo o seguinte, a minha história só deu certo porque eu não desisti. Se eu tinha tudo para desistir. É o que eu digo, né? Eu era para dar errado, não era para nem ter feito direito, né? Tô aqui. E aí outra coisa que eu falo também, além de você não desistir, que eu sempre falo, gente, é só não desistir e acreditar. Porque alguém, um ser maior, ele conduz a tudo isso. Eu tenho várias histórias, porque eu virei professor do FT, por que eu virei promotor, tem a mão de Deus ali, junto com o seu preparo, né? De alguma forma. Tem uma coisa interessante, Abisaí, me posso falar? Claro. Eu era promotor já em Grupi, e aí fizeram um convite lá para falar sobre, sabe o quê? Sobre área tributária, cara. Eu sou promotor criminal. Era assunto financeiro da Secretaria de Fazenda. Passou por todos os promotores, ninguém quis dar uma palestra. Corrupção ligada à ciência financeira. Aí eu falei, pô, mas ninguém vai dar uma palestra lá. Fizeram o convite, fica feio para o Ministério Público. Aí meu assessor falou, doutor, posso botar o seu nome? Ah, coloca aí. Depois a gente estuda aí alguma coisa para falar. E aí, Abisaí, e me lembra, né? Abisaí, eu sempre fui eu nunca fui ligado muito a estar andando bem trajado. Mas nessa época, eu estava com tanto de terno ficando velho dentro do guarda-roupa, eu falei, vou começar a usar os ternos, porque senão vai ficar velho. E foi minha sorte, porque no dia do evento, eu estava bem vestido, indo fazer uma audiência, trabalhar normal no Ministério Público. E aí meu assessor falou, doutor, você não esqueceu a palestra, não. Você não esqueceu o evento, né? Aí eu, que evento? Ah, lá na Câmara dos Vereadores. Aí eu, beleza, ainda bem que eu já tô aqui, morava bem perto. E aí eu fui, Abisaí, para esse evento. Já, tal. E eu fui achando que eu ia fazer mesa, sentar lá, representando o Ministério Público, aquela coisa que dá pra gente né, se virar no 30. Mas dar uma palestra. Quando eu chego, a moça do cerimonial falou, nossa, doutor, que bom que o senhor chegou, eu estava até preocupado. A sua palestra é a primeira. Eu não sabia nem o tema do que era a palestra. Eu tô revelando segredo demais aqui, né? Eu vou ter que editar, hein? Aí o que acontece? Eu cheguei, Abisaí, para falar. O governador lá, deputados, muita gente, jornal. Aí eu virei e falei assim, mandei o celular pro assessor, falei, olha, o tema é esse, me manda aí algum assunto rápido, pelo grupo aqui mesmo, aqui para ver se daqui eu faço alguma coisa. Mandei para minha esposa. O assunto eu nem lembro, pra você ter uma ideia, era coisa de tributário. E aí a resposta era, se fosse penal, né? Aí, não sei nem o que é. Tributário é uma área, né, para os gênios, né? Aí eu virei e falei, bem assim, desse jeito, eu falei, Abisaí, meu Deus, tem uma passagem na Bíblia que diz que o Senhor capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Então, capacita o escolhido agora. E outra, se é para fazer um milagre, tá na hora. Não tem outro momento. O Senhor faça, opere, literalmente. O Senhor me use aqui.
Aí eu entrei para falar. Se você me perguntar o que eu falei naquele dia, eu não me lembro. Mas eu comecei a falar sobre corrupção e comecei a falar com a sociedade lá de uma forma bem comum. E eu lembro de algumas coisas que eu falei que ficou marcado. Eu virei e falei assim, qual a nossa relação com a corrupção? Eu vou dar um exemplo mais claro do que nunca. Me faz lembrar o meu filho. Eu tinha um meu filho pequeno. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar pensando. Eu estava limpando as partes lá, quando você termina de fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu estava limpando. Aliás, meu filho estava fazendo a limpeza dele. E aí a mãe dele falou assim, você está fazendo errado. Você está fazendo de trás para frente. Ele virou e falou assim, quem que a senhora para falar? Porque eu estou fazendo igual meu pai faz. Igual meu pai faz. A senhora não sabe que ele é o meu exemplo? Aí, Abisaí, eu fiquei pensando, gente, tem jeito certo de limpar a bunda? Aí eu fui estudar. A mulher tem. A mulher não pode limpar de trás para frente, porque pode trazer sujeira para a vagina. Já o homem não tem problema disso. Ele pode limpar de frente para trás e de trás para frente. E aí eu fiz um paralelo dizendo o seguinte, que a corrupção é exatamente as fezes. Não existe jeito certo de limpar. O errado é deixar sujo. E aí eu falei, se você está limpando de trás para frente ou de frente para trás, você está limpando. Você está limpando a sujeira. E a gente tem que fazer a nossa parte. Exigir uma nota fiscal, corrigir o que está errado, ser exemplo. Quando meu filho falou para mim, mãe, eu estou fazendo do jeito que meu pai faz. Ele é o meu exemplo. Aquilo me marcou. E aí, Abisaí, isso foi minha palestra, né? Eu fui tirando, falando no assunto e fui concatenando. Moral da história, aplaudido de pé. Aí o que aconteceu? Aí eu ainda falei sobre posições para amar, falei, combater a corrupção é igual o livro de posições para amar. Não adianta decorar, se não praticar, não aprende. É igual receita de bolo, você decora o livro da Ana Maria Braga, mas se não praticar, fica ruim. Então a gente tem que praticar no dia a dia. Ser cidadão no dia a dia, não na teoria. Dei essa aula lá, dei a palestra, gostaram tanto que eu tive que repetir a palestra em Araguaína, em Gurupi, Paraíso, Porto e Palmas. E cada uma foi uma palestra diferente da outra. Aí eu mantive a receita. Eu falei, já que deu certo, eu vou sem preparar. Aí eu fui desse jeito, eu fui indo. A última, tinha um ministro do Tribunal de Contas da União, um senhorzão sentado. Aí eu falei, aí eu já estava mais craque, né? Falei de sexo, falei de limpar a bunda, falei do Pietro. No final o homem chegou. Eu queria só dizer uma coisa, eu tô com 78 anos, 50 e tantos anos de serviço público, já passei pela Marinha, Aeronáutica, e falei, nossa, agora esse homem vai me prender. E eu nunca imaginei que eu ia escutar da boca de um promotor de justiça forma de posição para amar, como limpar a bunda, num tema de Tribunal de Contas, tributário. E aí ele falou, me parabenizou e eu fiquei feliz. Então essas coisas, né? E aí você falou, a gente tem que acreditar e confiar. Sim, perfeito. E Deus ajuda. O resto... Exatamente. E aí, com base nesses ótimos exemplos aí da versatilidade do ser humano, né? E como a gente consegue vencer as adversidades, a gente queria pedir, Breno, que faça suas considerações, fala onde que a galera te acha também aí, como a galera acompanha também o seu projeto das lives, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Beleza, eu quero só mandar uma mensagem que eu tenho uma rede social, a única que eu tenho é o Instagram, fruto quando eu dava aula, porque eu tive que dar aula para os alunos na pandemia e mantive esse Breno Simonassi, é meu nome mesmo, pode me seguir. Fazemos a cada 15 dias por conta, altruísta total, é só para convidar os amigos e é sempre bom um aprendizado. E a mensagem que eu sempre costumo dizer é o seguinte, eu vou dar aqui para vocês. Se você não tem um filho, né, tá aqui, se você não tem um filho, serve também, mas se você tem um filho, seja o exemplo para o seu filho. Se você for o exemplo, super-herói, você tem que criar o seu filho como se você fosse o herói dele. Você será um cidadão extraordinário. Eu termino minha frase de um tio que eu tenho, Loures Mário Simonassi. Quando eu tinha 13 anos que eu conheci ele, eu pedi a ele é uma sumidade no mundo da psicanálise. E aí eu, com 13 anos, conhecendo esse meu tio, falei, tio, me fala uma frase para eu guardar. Ele é botafoguense, cidadão simples, comum, mas na área um extraordinário. E ele não me deu essa frase. Ele me deu essa frase quando eu tinha 20 anos, estava formando em Direito. Aí ele falou, meu filho, lembra aquela frase? Eu conheci ele com 13 anos, família do meu pai. Aí ele falou assim, vou te dar agora. Seja, abre aspas, Loures Mário, seja um canalha a menos no mundo. Você não vai mudar o mundo por isso, mas vai dormir com a consciência tranquila de que foi um canalha a menos no mundo. Quando ele me falou isso, Abisaí, eu falei, que frasezinha mais xoxa, que frase mais...
abstrata, mais superficial. Fui embora sem entender, eu tinha 20 anos. Mas gravei a frase. Hoje já se fazem 25 anos que eu escutei essa frase. E ela tem muito sentido para mim até hoje e muito mais ainda. E assim eu falo, nós todos aqui, a gente não está mudando o mundo, mas estamos dormindo com a consciência tranquila de dormir o sono dos justos. E a gente acha que não está mudando, mas está, Bazai. Porque você foi uma autoridade, é uma autoridade, o Thiago também, e nós somos exemplos. Se a gente errar, muita gente que está atrás vai errar junto. Vai achar que aquilo ali vale. Então, sejamos sempre o herói dos nossos filhos. Se você não é pai, adote um sobrinho. Não tem problema, seja o herói do seu sobrinho, mas viva a vida achando que é herói. Vale muito a pena. Eu sempre falo, vale muito a pena. Não é por vaidade, mas é porque isso te dá um salário um propósito. O melhor salário é o salário da alma, que é o elogio sincero. Quando você não faz para merecer, mas vem o reconhecimento. Então, e a última frase mesmo, homenageando o grande procurador que me veio aqui à memória, o Ricardo Vicente. Quando eu tomei posse para promotor, ele falou uma frase que me marcou também. Há várias formas de se medir o caráter de um homem, mas a melhor delas é como você trata as pessoas mais humildes, sobretudo quando não tem ninguém olhando. Perfeito. Isso. Estou satisfeito. Bem, Professor, muito obrigado. Gostaria de encerrar também esse podcast. Você falou uma frase importante que o seu tio te falou. Uma vez meu tio me chamou de canto e falou assim para mim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, a todos que chegaram até aqui, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de inscrever. Isso pra gente é muito importante. Eu sabia que eu estava te conhecendo, de algum lugar. Agora, então, lembrei. Mas não vou revelar, exato, né? Porque é segredo. Exato. Bom, você já sabe, para você que chegou até aqui, você compartilhar este momento conosco vale mais do que sua presença, pode valer até nota. Muito obrigado e até o próximo Presepada Jurídica. Valeu. valeu, garoto. Valeu. Valeu, professor. Valeu, cara. Obrigado. Foi massa. Hmm.